Tá. Agora foi, pastor. Vem aí, por favor. Agora foi, no esquema. Conecta. Tá, beleza. Tá fazendo um barulhinho, tá fazendo um barulhinho. Que barulhinho é esse? Tipo um raiozinho. Ah, entendi, entendi. Tá. Então, show, beleza. Valeu, meu pastor, tamo junto. Valeu. Valeu pra nós. Obrigado, meu pastor. Aí, pastor, deu certo. Na casa do mestre da mulher. Eu que agradeço, meu pastor. Você não vai te ligar, não, pastor? Deixa eu mandar para ele. Luiz Justiniano. Pastorzão, show de bola. Irmãos, voltando aqui então, perigos de um ministro de Deus, ou perigo que a gente enfrenta. O primeiro aqui é o quê? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, né? Como a gente falou aqui, tem que ter cuidado de si mesmo. Mas olha que interessante, irmãos. Do que a gente tem que ter cuidado? Foi colocado aqui algumas coisas. Primeiro, a acomodação. 1 Timóteo 4, versículo 14. Quem pode ler, por favor, fique à vontade. Fala, seu irmão, boa noite. Não te faças negligências para com o dom que há em ti, a qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Presbitério. Isso. A acomodação. Irmão, vamos ler aqui, só para a gente poder falar uma coisa sobre isso aqui. Obreiros acomodados, quem são? São sem criatividade, com a mesma mensagem de sempre, sem crescimento e apáticos, necessitam ser tocados pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo prefigurou o obreiro como soldado e atleta, conforme nós podemos ver em 2 Timóteo 2, 3 a 5 e 1 Coríntios 9, 25 a 27. Deixa eu passar aqui, senão o pessoal não vai conseguir nos acompanhar. Ah, cadê? Estou parecendo um pastor Moricério agora aqui, gente do céu. Aqui, viu? Fiquei rindo deles, agora estão rindo de mim. Então, irmãos, o que acontece? Quando fala de acomodação, é um estado de ociosidade também e de improdutividade ministerial que nós, ministros, não precisamos viver. Eu estava ouvindo alguém falar esses dias que quando um camarada vive aquela sensação de que ele não tem o que pregar, é porque está faltando ler o quê? Página 18, minha irmã. Ele está faltando ler a Bíblia. Mas mesmo lendo a Bíblia, às vezes a gente fica num vazio. Né? Eu já me vi nessa situação de não ter o que pregar. Mas você sabe que eu confesso que foi falta de leitura mesmo. Porque teve um tempo, irmãos, que eu vivi na minha vida, e acredito que a gente muitas vezes vive isso, que a gente simplesmente só pega a Bíblia para poder preparar um sermão e olha lá. Mas para ler mesmo, tranquilamente, simplesmente ler, a gente acaba negligenciando a importância da leitura diária da Bíblia. Irmãos, é batata isso, como dizem os antigos. Ler faz toda a diferença. Irmão, não dá para não ter uma mensagem quem não lê a Bíblia. Agora, sem ler, fica impossível você ter uma pregação. Passar. E aqui diz, o obreiro acomodado. Ele não é criativo, tem sempre a mesma mensagem, é sem crescimento, é apático, ele necessita ser tocado pela palavra de Deus. Quer dizer, o camarada é um obreiro, é um ministro. Seja quem for, não estamos falando aqui de pastor, diácono, presbítero. Estamos falando de um ministro, alguém que tem algum ofício dentro da casa do Senhor. Ele é acomodado no sentido de quê? De não buscar uma renovação, de não buscar aprender algo novo, de não assistir uma mensagem. Irmãos, eu tirei um tempo, ano passado, eu ouvi todas as mensagens do último Leões Internacionais, lá de Camboriú. Eu ouvi todas. Mas eu ouvi aquelas mensagens em cerca de um mês, não foi um mês. Deve ter sido de umas 2 semanas que eu fiquei ouvindo todas as pregações que foram ministradas nos Gideões, lá de Camboriú. Todas. A gente às vezes só fica de olho naqueles caras famosos, né? Marco Feliciano, Renan Lopes, né?
Como é que eu vou trovão? Trovão, Júnior, trovão e tal, todo mundo quer ouvir esses. Mas, irmãos, eu vi muita gente desconhecida que trouxe mensagens muito boas. Isso aí acontece. Mas só que eu vi os caras não. Mas tem muita gente boa ali que não é conhecida, que não é falada. E que a gente também precisa ouvir. E isso é o quê? Uma acomodação, porque a gente quer dar sem receber. A gente se acomoda no João 15, por exemplo. Não sei qual o texto preferido que cada um tem, mas a gente se acomoda numa determinada passagem da Bíblia. Irmãos, a gente quando entra por esse caminho que Deus nos quer, a gente não, né? Deus que nos coloca nesse caminho, é perigoso, porque quando a gente senta até para ouvir, eu gosto de ouvir uma pregação. Seja quem for que tiver, irmão, estaria muito bem sentado aí, algum dos irmãos aqui dando aula, eu ouviria e seria abençoado. Não tenho ouvido outra segunda, porque eu tenho outros compromissos também. Mas, irmãos, não tem problema para sentar para ouvir. Mas é sofrível quando você senta para ouvir uma mensagem que muitas vezes não tem pé nem cabeça. Existe mensagem forte, mensagem fraca, mensagem boa, mensagem ruim? Existe sim ou não? Seja sincero, existe sim ou não? Seja sincero. Existe. Existe, mano. Tem mensagem que não... Você fala, que mensagem ruim, mas já tem outra que fala, que mensagem boa, só que a palavra é a mesma. E o que vai fazer toda a diferença é quem está pregando. Irmãos, querendo ou não, existe uma coisinha chamada... Eu não diria unção, não sei, porque unção é uma coisa que você acaba julgando, dizendo que um tem e o outro não tem. Tem uma... Habilidade. Habilidade também, temor, mas a gente está falando... Aí quando a gente fala de temor, a gente também entra por outro caminho. Eu estou mais para a habilidade do que para o temor. A gente está falando, não vamos falar de unção, nem de temor, nem de santidade, nem de comprometimento, porque isso é uma coisa muito particular, é pessoal. A gente não tem como julgar. Mas a habilidade, a eloquência, a gente consegue observar. Exatamente. Só que não podemos julgar por esses fatos, porque às vezes a gente se ilude porque tem um camarada que fala bem e já tem um outro que fala com certa dificuldade. Não, o homem de Deus é que a gente tem essa mania. O homem de Deus é aquele que fala bem, aquele que fala mal é ruim. Não é assim, irmãos. A gente pode cometer gafes aí. Não é de quê? Pessoas que sabem levar o público, não é fala, seu nome. Ele envolve, né? É carismático, o camarada acaba envolvendo. Eu vim de uma denominação cujo presidente, pastor João Henrique Palharim, tem muitos admiradores, e aqui em Volta Redonda, inclusive. João Henrique Palharim. O camarada fala de Jesus como ninguém. Cada mensagem que o camarada traz sobre Jesus é uma coisa nova. Eu aprendi muito sobre isso com o pastor Henrique. Não estou falando aqui da questão administrativa, mas como pastor, pregação é uma bênção de Deus até hoje. Eu tenho minha admiração pela vida dele. Paz, seu irmão. Por favor, fique à vontade. Não se assuste. Não é o policial hoje. O apóstolo Paulo prefigurou o obreiro como soldado e atleta. Tanto um quanto o outro se destacam pela constante atividade, iniciativa, espírito de conquista e perseverança na perseguição de um alvo. O remédio para este mal está em 1 Timóteo 4, 6 a 16. Irmãos, um obreiro não pode ser apático. Irmãos, estamos vendo a época da proatividade. As pessoas querem ter em suas empresas pessoas proativas. O que é uma pessoa proativa? É uma pessoa proativa. É uma pessoa que não fica dependendo dos outros fazer, irmão. Tem que ser feito. O servo inútil só fazer o que tem que ser feito. Proativo. Ele faz o que precisa ser feito e às vezes até mais. Hoje em dia, eu me lembro, irmãos, quando eu comecei no ministério, eu era obreiro de salão, eu fui fazer uma oração, uma vigília de obreiros, eu fui fazer uma oração. E na vigília de obreiros eu fui orar e eu falei, meu Deus, o pessoal riu pra caramba no meio da oração, porque eu falei assim tão espontaneamente. Irmãos, a minha oração foi, meu Deus, não nos deixe ficar aqui como lagartixas em pé encostados na parede. Quando eu falei isso? Lagartixa, porque é um obreiro lagartixa. Ele fica grudado na parede, dentro que não faz mais nada. Se o pastor não falar, faz alguma coisa, ele não faz nada. E é por isso que a gente vê tão pouco evangelismo. Tão pouco a gente distribuindo um bendito de um panfletinho na rua. Por quê? Cadê a proatividade do obreiro? Então tem muita gente acomodada, inclusive até pastores acomodados, que acham que a igreja vai ter membros e ovelhas e crescimento simplesmente porque ele tem o título de pastor, por causa da placa da igreja que ele preside, ou porque ele tem um perfume bacana, então as pessoas vão sentir o mesmo perfume que fizeram, seja o perfume de Cristo. Mas...
O fato é que a igreja, o povo não vai vir para a igreja só porque ali tem um pastor, tem um bigodinho assim, parado e tal, negão, alto, que bota um sapato fino, prega pra caramba, pra ninguém. Eu vou lá na igreja daquele cara. Irmãos, vai dançar, irmãos. Não é assim, não. As pessoas estão assim, então cuidado, irmão. É um perigo no caminho de um ministro de Deus a acomodação. Segundo perigo, eu falei aqui desde o início, irmãos que chegaram um pouquinho depois, eu estou falando desde o início, irmãos, eu vivi. O que eu estou falando aqui hoje para vocês, essa aula aqui, acho que foi cilada de Deus, porque é cilada santa. Porque, irmãos, eu estou falando de mim nessa aula aqui. Eu vivi isso aqui, principalmente esse ponto 2, da página 18. Profissionalismo. Irmãos, eu estou sendo gravado aqui por todos os cantos, né? Eu fui um profissional da fé. Por um tempo da minha vida. Eu fui um profissional. Vamos ler sobre isso? É profissionalismo quando o indivíduo faz o que faz constrangido pelo fato de ser. Eu fui. Durante 13 anos da minha vida, eu fui funcionário de uma denominação, recebendo salário. Olha, irmã Zilanda, eu não vou dizer que é fácil. Eu não vou dizer que é fácil. Se não me falando de... Porque você deve colocar todo o conhecimento para você pegar. Mas eu estou falando, as pessoas pensam assim e vai no mecanismo. Entendeu? Se torna mecânica, é isso que você está falando. O profissional vai entrar nisso. Compartilha isso, compartilha aí. Não, a gente está comentando aqui que toda hora a gente vem conversando no carro, sempre surge um assunto. Quando chega aqui na aula, fala exatamente o assunto, não fala. Interessante, cara, interessante. Toda hora. Então, irmãos, é profissional quando o indivíduo faz o que faz constrangido simplesmente pelo fato de ser pago. Irmãos, eu vivi muitas crises, por conta de quê? Por causa do bendito do salário da igreja. Eu passei a me ver não mais como um ministro do Evangelho, um pregador da palavra, mas como um funcionário. Os meus líderes não eram meus pastores, eles eram meus patrões. Eles eram meus patrões, e assim foi. A denominação que eu servia nela, para mim não era uma denominação, era uma empresa na qual eu servia. E toda igreja, toda denominação tem o seu caráter empresarial. Precisa ter um CNPJ. Precisa ter um documento. Isso, porém, em termos administrativos. Agora, no que tange ao templo, ao culto, não, irmãos. Mas no meu caso, no caso de muitos aí, no meu caso, por um tempo, foi assim, infelizmente. Foi assim, infelizmente. Se você pensar que é pago para fazer a obra de Deus, está redondamente enganado e não conhece o valor da sua vocação. O trabalho que você faz, que o ministro faz para Deus, em consequência do dom recebido, não tem dinheiro que pague, só o Senhor sabe o valor para te recompensar. Agora, tem aquele que faz sem nenhum sentimento, sem coração, sem alma, eles não têm prazer no que fazem. Não vibram com o que fazem, não têm prazer no que fazem. Não fazem com a motivação correta, que é ganhar almas, que é glorificar a quem? A Deus, mas para ganhar um salário. Esse que é o grande problema. E vamos finalizar aqui, ó. E ainda tem aquele que faz exclusivamente por dinheiro. Se a oferta não for boa, eles não pregam no campo, eles fizeram do ministério um negócio. Irmãos, vamos ser francos aqui, estamos diante de um grande dilema. E eu vou ser sincero com os irmãos. A gente não deve cobrar para pregar. A gente não deve cobrar, porque de graça recebestes, de graça dai. Mas, irmãos, venhamos e convenhamos. Vamos julgar essa questão aqui como aluno de teologia, com maturidade. Você, irmão, vai crescer no seu ministério, vai crescer no seu chamado. Você vai ser convidado para ir a lugares pregar. Você vai sair da sua casa, você vai colocar sua melhor roupa, seu terno, sua gravata, você vai pegar seu carro, ou vai pegar um ônibus e vai até uma determinada localidade para pregar. Assim, irmãos, você chega lá, prega, faz o teu melhor. Você preparou aquele sermão? Vamos ser francos e com sinceridade. Nem todo sermão você leva uma semana para preparar. Tem sermão, eu sou testemunho de que tem sermão que a gente... E se eu sentar, pegar a Bíblia aqui, o pastor fala, na verdade, por causa de uma série de fatores, hoje para mim é mais fácil. Por causa de uma série de fatores. No auge dos meus 38 anos, eu tenho uma pilha de agendas com pregação. Para mim ficou um pouquinho mais fácil fazer algumas coisas. Mas mesmo assim, eu não gosto de pregar mensagem repetida, eu detesto. Eu não vou às minhas agendas.
Isso é um desafio para mim. Eu não gosto de pegar a agenda de pregação, inclusive tem uma aqui comigo, né, que é a que eu estou usando esse ano. Eu não gosto de chegar aqui na página profetizando florescer, florescendo no ano da sequidão, e pregar essa mesma mensagem. Eu não uso, tá? Eu uso minha agenda. Eu não quero pregar essa mensagem de novo. Eu esqueço que eu preguei ela, eu quero esquecer. Ela está aqui só para poder lembrar que um dia eu preguei. Faz parte do meu acervo. Mas eu não quero voltar a essa pregação. Então, nem toda pregação a gente vai levar um século para poder preparar. E às vezes a gente, como é vaidade do pastor, muitas das vezes, irmãos, eu estou uma semana preparando essa mensagem. É bacana poder falar isso, mas nem sempre precisa disso tudo. Sabe, beleza, você prepara o sermão, seja com uma hora de estudo, seja que você pegou, adaptou algo muito bacana de Deus que você ouviu da boca de alguém que ministrou, também não tem nada de errado nisso. Não pode ficar nesse vício, né? De ficar copiando e colando, copia e cola, copia e cola. Mas pode acontecer de você pegar lá uma mensagem de alguém, aprimorar aquela mensagem e ministrar. Mas você foi lá, pregou. Quando acaba o culto, a pessoa vem e aperta a sua mão. Deus te abençoe, meu irmão, olha, foi uma benção. E você vai embora. Irmãos, qual é o sentimento que se tem? Vamos ser sinceros. É assim, é normal a gente falar, poxa, no cara não deve cobrar para pregar. Ok, tá certo. Mas não abençoa a vida daquele pregador? Não honra a vida daquele pregador? Não semeia na vida daquele pregador que veio trazer uma palavra para a sua igreja? Que abençoa a sua igreja? Como é que é isso, irmãos? Eu, sinceramente, eu vou falar para vocês que eu vi muita aflição nessa questão. Porque eu vim de uma vida onde eu era assalariado para pregar. E aí começaram a me convidar para pregar. Eu pensei com meus botões, bom, vão me abençoar. Só que não. Quantas vezes eu fui com o dinheiro da passagem, não tinha carro ainda na época, e voltava de busão com o dinheiro mesmo que tinha no bolso. Porque nem o dinheiro da passagem alguém dava. Então, assim, são situações constrangedoras. Se você chega e fala, eu só vou se me pagar X. Um dos primeiros convites que eu recebi para pregar aqui em Volta Redonda foi de um pastor que me ligou e falou assim, pastor, eu queria que o senhor viesse pregar na universidade da nossa igreja, em 2017 isso. Eu queria que o senhor viesse pregar na universidade da nossa igreja e quanto é que o senhor cobra? Irmão, aquela pergunta mexeu comigo, como é que eu cobro? Eu era funcionário de uma denominação. Mas naquele exato momento a minha resposta foi, não, pastor, eu não cobro nada, não. Como se cobrar? Eu não cobro nada. Mas, se o senhor achar convém abençoar a minha vida, abençoar a minha esposa, abençoar meus filhos, de alguma forma, amém. Se não, glória a Deus. Que foi assim que aconteceu várias vezes. Vim para casa só no glória a Deus. Mas teve vezes que a gente foi em lugares que alguém chegou e falou, pastor, olha, é pouquinho. Irmãos, uma das primeiras igrejas, uma das primeiras, né? Foi até, não vou falar o nome, por questão de ética, mas o menino que preparou o culto, tudo direitinho, um jovem, preparou o culto, chamou a gente para pregar. Numa quinta-feira, se não me engano, nós fomos. No final do culto, ele veio me dar a oferta do culto. Eu vi quantas pessoas tinham naquele culto, irmãos. Se tinha 5, 10 pessoas, era muito. Mas ele catou as moedinhas, botou dentro de um saquinho e veio até mim. Eu estou sob desculpas. Mas ele pagou o Uber para mim ir, pagou o Uber para eu voltar e ainda me deu uns trocadinhos. Eu aceitei, porque não é um valor. O que eu achei bacana ali, Deus me ensinou no meu coração, foi a atitude, a gratidão de Deus. Eu acho que isso, irmão, não pode deixar passar batido. Não se trata de você pagar. Vamos falar aqui, além, poxa, vamos falar de pastores ou de cantores. O que vocês preferem? Pastores ou cantores? Pastores ou cantores? Vamos falar de quê? Pastores? Então vamos falar pastores. Cláudio Duarte. Poxa, um big pregador. Todo mundo sabe, não posso nem falar aqui nomes, né? Estamos no YouTube. Mas, irmãos, um pastor como Cláudio Duarte na sua igreja, o que vai acontecer com a sua igreja? Ela vai lotar, irmãos. Querendo ou não, por um mês ou dois, vão ficar falando, olha, o Cláudio Duarte foi lá na igreja da Zilândia. Irmãos, isso gera, mentor. Aí você quer levar o Cláudio Duarte e não quer dar nada. Vamos falar de cantor? Quer levar a Fernanda Brum na sua igreja e não quer pagar uma oferta? E eu achei bacana um vídeo que a Fernanda Brum gravou esses dias, ela falando, gente, as pessoas falam mal da gente sem saber das coisas. Ah, você cobra 70 mil, não sei quantos mil eu vou cobrar para fazer um show, irmãos. Eu fui fazer, quando eu cobro
Por exemplo, teve um show da prefeitura de uma determinada cidade. Foi gente do axé, foi gente do forró, foi gente do pagode, e a prefeitura pagou. E chamaram um representante para os evangélicos, um cantor, um pastor para os evangélicos. Aí o evangélico não cobra? O pessoal do pagode cobrou. O pessoal... Aí ela falou, gente, eu levo a mesma equipe que o do pagode leva. Os instrumentos, o pessoal que trabalha, a minha equipe, eles também têm família para sustentar. Assim como o pessoal do pagode, do rock, do axé, do funk. Por que eu não vou cobrar, gente? Por que eu não vou cobrar um valor? Eu preciso cobrar porque eu tenho uma equipe para sustentar. Então, irmãos, a gente tem que, às vezes, olhar e ponderar essas questões, até porque uma palavra que salta aos nossos olhos é o quê? O obreiro é digno do seu salário. Também está escrito, não amarrarás a boca do boi enquanto ele debulha. O boi está lá, né, debulhando, vai amarrar a boca do boi, o boi ficar dentro da debulha, com a boca amarrada, gente. É o que acontece muitas vezes. Então a gente tem que saber moderar essa discussão. Dizer, está errado pagar uma oferta. Dizer, tem que pagar uma oferta, tem que moderar. Pode abençoar? Abençoa. Com quanto pode abençoar? Também, não tenho condições de abençoar uma vida de um cantor que está na mídia. Pô, chama então um cantor que você tem condições de levar na sua igreja e abençoar a vida dele. Aqui em Volta Redonda mesmo tem um rapaz, vou dar o box, vou falar o nome dele, então acho que você já conhece. Foi na nossa igreja, pô, ele me falou, pastor Rafael, R$600, você pode me ajudar com 600? Pô, eu nem festejei. Paguei 600 conto. Sem problema. O camarada levou equipamento de iluminação, levou caixa de cubo, levou tudo. A igreja ficou parecendo essas igrejonas grandonas. Eu falei, rapaz, ainda levou gente para tocar. Como é que você não paga 600 conto uma pessoa dessa? Agora, voltando à questão de um obreiro local, numa igreja local, um pastor em si. O obreiro é digno, o pastor, no caso, o líder de uma denominação, a gente vai falar disso mais na frente, ele é digno também de receber seu salário para conduzir uma igreja. A gente vai falar mais disso lá na página de número 24. A gente vai falar sobre isso. Mas, irmãos, por que a gente tem que ter cuidado aqui? Agora, vamos falar de profissionalismo em outro aspecto? O que determina um profissional na obra não é simplesmente o fato dele receber um salário, porque é profissional quem bate o cartão. É profissional quem vai lá só para cumprir tabela. Ora, o camarada não é funcionário de uma denominação, mas se ele vai para a igreja só para cumprir tabela, ele está sendo o quê? Profissional. Só que só vai na igreja para quando ele quer ir, a hora que ele quer ir, e hoje a gente vive um tempo que a gente não pode contar com o obreiro nem para poder limpar uma igreja mais. Quantas não são as igrejas que a gente tem que contratar uma pessoa para limpar a igreja? Porque o obreiro da igreja acha que é obrigação ele limpar o vaso da igreja. Eu cresci limpando vaso de igreja. Eu cresci lavando o chão da igreja. Pastor titular em igreja em Rio das Ostras e em outros lugares, eu lavava a minha própria igreja. Cansei de fazer isso. Isso não me diminuiu em nada, mas hoje em dia a coisa está como está. Então a gente tem que ter cuidado com essa questão do profissionalismo, porque mesmo sem estar recebendo um salário, podemos estar sendo meros profissionais naquilo que nós estamos fazendo para quem? Para Deus. Outro perigo no caminho de um ministro de Deus são as tentações. E quando fala de tentações, são as fraquezas, né, que todo ministro carrega. Todo obreiro carrega suas limitações, suas fraquezas, né? Todos nós temos fraquezas, todos nós temos falhas, todos nós temos limitações, todos nós somos carne. E quando a gente fala de tentações, são muitas. Né? Um ministro de Deus, um servo de Deus, seja homem, seja mulher, está exposto a muitas tentações. Alguns pensam que o ministro é um super-herói. Essa mensagem é falsa. Nós não somos super-herói. Um obreiro não é um super-herói. Ele é um homem, uma mulher que pode sofrer as mesmas coisas que outras pessoas. Está mais exposto ainda pela influência de sua autoridade. Portanto, é necessário vigiar sem cessar, porque o inimigo não dorme. Lembremos-nos de Davi, que matou um eunuco gigante, venceu um reino endemoniado, mas caiu diante de uma mulher. Né? A questão não é tem que ter cuidado com mulher. A questão não é mulher. Parece que a mulher é o bicho. Não, a questão não é mulher. A gente tem que ter cuidado com as situações que podem convergir numa queda. E aqui é interessante essa frase, olha, o leão morreu, o urso morreu, o gigante morreu, o rei morreu também. Mas o espírito do capeta, né, o tentador
dos nossos irmãos, como diz Apocalipse, não morreu, que não morre. E a mensagem para nós é vigia. Como obreiros, como ministros do Evangelho, como pastores, como líderes, temos que vigiar. Vigiar com o quê? Vigiar com o quê? Vamos falar um pouquinho disso aqui? Vigiar com o sexo oposto. Irmãos, uma vez eu estava em Petrópolis e eu precisei fazer um gabinete. Só que eu dei uma orientação. Toda igreja que eu chegava para assumir, eu dava essa orientação. Qual era a orientação? Primeira coisa que eu fazia, se a igreja não tinha um gabinete, eu preparava um gabinete. Porém, o gabinete que eu mandava fazer, existem várias igrejas, era um gabinete que tinha um vidro. Então, o que acontece? Se eu tinha uma sala que tinha acesso ao salão da igreja, o que eu fazia? Eu abria um buraco e colocava um vidro. Eu fiz aqui em Volta Redonda, aquele salão ali onde hoje está o hortifruti, quer dizer, foi derrubado e fizeram outra coisa. Mas a gente fez exatamente isso. Botei um vidrão grandão. E lá em Petrópolis eu fiz isso. A sala era do lado do altar, ela era perfeita. A sala era literalmente do lado do altar, só que estava cheio de tudo, cheio de bagunça. Falei, não, vamos tirar tudo isso aí, vamos fazer aqui. Abrimos um buracão e botamos ao vidro. E a orientação que eu dava para as obreiras era, toda vez que eu for atender, principalmente mulher, e se houver necessidade de eu levar para o escritório, o que vocês fazem? Fiquem sempre passando, porta aberta e o vidro. Então, havia uma exposição tanto do lado da porta quanto do lado do vidro. E lá quem fazia isso era uma senhorinha chamada Maria, diaconisa Maria, esposa do presbítero Sérgio, evangelista Sérgio, bênção de Deus. E ali ela estava. E qual era o assunto que essa mulher falou? Pastor, eu preciso conversar com o senhor, mas não pode ser aqui. Aí alguém fala assim, pastor, mas tu não pode atender mulher sozinho. Irmãos, nem sempre a esposa pode estar presente. Na época, a minha esposa estava grávida. E tinha a Lara, que na época estava com 2 aninhos, estava grávida da água. E mesmo que não tivesse grávida da água, eu ficava na igreja durante o dia. Culto de manhã, culto de tarde, culto de noite. Então não tinha como minha esposa passar o dia todo dentro da igreja comigo. Eu tinha que atender pessoas. E essa moça veio para ser atendida. E eu, tudo bem. E precisei levar lá ao gabinete. Sentamos. Qual é o problema dessa moça? Viciada em sexo. E ela começou a me relatar os problemas que ela estava tendo desde que ela havia separado do marido. E contando nos mínimos detalhes. Irmãos, que situação constrangedora. Só que, irmãos, ela chorava que nem criança. Pastor, eu não sei mais o que eu faço. Porque ela tinha uma menina de 12 anos. Ela estava levando homens para dentro de casa. E aquilo estava chegando numa situação chata porque ela tinha um menino de 12 anos dentro de casa. E era um problema que eu cheguei a resolver como pastor. Ali não estava como psicólogo, não estava como psicanalista, eu estava ali como um pastor, tinha que dar uma orientação. Como é que eu iria me negar a atender aquela senhora para tratar daquele assunto? Como é que eu ia falar, não vem agora lá, o problema está ali, gente, tem que atender, tem que dar atenção. E como é que você faz isso? Com sangue, como é que você faz? Vai evitar a situação? Vai ter que tratar, vai ter que atender, vai ter que falar. É por isso que a gente tem que estar o quê? Muito seguro de quem? De si mesmo. A gente já ouviu vários escândalos e várias situações. Não, camarada, na nossa denominação lá eu vi. Gente que tirou pastores, líderes, obreiros que tiraram proveito da situação da fragilidade de uma mulher. Agora, isso é problema de quem? É culpa de Deus? Da denominação? É falta de caráter que o camarada não tem. E falta de comprometimento com quem? Com Deus. Então a gente tem que ter cuidado. Irmãos, estamos expostos a situações delicadas com sexo oposto. Vai ter sempre uma mulher para atender, vai ter sempre uma jovem para atender, vai ter sempre uma irmãzinha para atender. E a gente vai fugir, a gente não vai fazer o nosso trabalho, porque Jesus conversou com a samaritana. Os judeus ficaram assustados, Jesus falando com a mulher, porque o código de ética daquele dia não permitia esse tipo de coisa. Mas às vezes no reino de Deus, na igreja, no decorrer do culto, irmãos, nem tudo a gente consegue respeitar ali. Algumas questões vai ter que atender. Vai ter que dar atenção, assim como eu já atendi homossexuais. E a gente tem que dar uma orientação. E eu atendi um homossexual que falava de coisas horríveis, que não convém falar aqui em vídeo aberto. Então a gente tem que ter essa questão. Quais são os cuidados? A gente não pode descuidar da autodisciplina. Eu acredito que a autodisciplina tem muito a ver com jejum, porque é o quê? Uma submissão da carne à vontade de quem? De Deus.
autodisciplina. Não tem como você ter disciplina sobre o seu próprio corpo se você não expõe o seu corpo a essa disciplina, no caso, a disciplina do jejum. Outra questão que tem que ter cuidado, mau relacionamento com a esposa, é que o mau relacionamento conjugal precisa ser exatamente com a esposa, porque às vezes estamos falando de uma obreira mulher. Então, o mau relacionamento conjugal pode abrir um precedente para um problema com a questão do sexo oposto no ministério. Outra, deixar se envolver em conversa de longo tempo ou confidências a sós. Irmãos, tem uma coisa que nós, ministros, não estamos livres de sofrer, é os famosos jacós da vida. Quem são os jacós? Aqueles que seguram o anjo e dizem, como é que é a música? Me dá a minha bênção, para depois subir, se não te abençoar, não te largo. E a pessoa dá no teu pé. E às vezes essa pessoa é o sexo oposto, principalmente com os homens. Irmãos, inúmeras vezes, já fiquei agarrado em porta de igreja 1, 2 horas depois do culto ter terminado. E eu, assim, Jesus, essa irmã não vai embora. Irmã também. Mas o problema é o quê? Irmã, sabe aqui, ó, deixar se envolver com mais um tempo com conversa. Irmãos, eu não vejo problema nisso aqui. O problema é a intenção que cada um dá no coração. A pessoa também prestando atenção. Não, quem tá, o interlocutor está ali desesperado, como eu já fiquei várias vezes. Não é que a gente não quer dar atenção, mas a pessoa ignora o tempo de sessão de psicanálise é 50 minutos. Não dá para ouvir mais do que isso. A pessoa quer falar 1h30, 2 horas. Aqui em Volta Redonda, não vou citar o nome dela, porque vai que ela usa, né? Mas a menina me agarrava, rapaz. Aí minha esposa, graças ao meu bom Deus, sempre foi madura para entender. E graças a Deus não aconteceu nada. Agora, veio uma situação que ela chegou a ficar preocupada, lá em Banco de Areia. Era uma menina que tinha problema no casamento, e fazia, como é que eu fazia? Como é que eu vou fazer? Eu ficava parado, ela morava na mesma rua, né? Da minha casa, essa irmã. E eu no meu portão, já tá chave. E a irmã dele não ia embora. E a minha mulher, nessa época, ela estava grávida, e ela estava com a sensibilidade mais aguçada e começou a questionar umas coisas. Eu falei, amor, o que eu vou fazer? A bendita da irmã mora na mesma rua da nossa casa. Eu moro na esquina. Ela mora na rua lá em cima. É amiga da minha esposa também, mas quer falar? Eu vou fazer o quê? Vou mandar embora. Por isso que a gente tem que estar aqui, limpo aqui. Só que o problema está exatamente aí. A gente não tem como evitar essas situações. Mas tem pessoas que tem maldade com leite também, porque a gente já passou por essas situações. A senhora esposa do pastor, né? De pessoas que fazia coisa que estava com maldade no mente, entendeu? Por isso que é relativo, você tem que estar bem atento. Porque a esposa, por exemplo, quando começa a perceber alguma coisa, ela tem uma visão maior. Quando ela começa a perceber alguma coisa, porque tem que... Na verdade, o que se fala no meio dos corredores da eclésia por aí é o quê? É exatamente a questão. A mulher ela tem um super sentido, né? Para entender. Se acendeu uma luz, é melhor levar em consideração. Porque senão é para isso mesmo. Porque eu nunca tive problema com o marido de 20 e poucos anos que ele estava na frente. Nunca briguei, então eu nunca tive problema com isso. Ele atende as pessoas, eu não tenho essas coisas. Só que quando acende aquela luzinha, opa, cuidado. Tem alguma situação que já aconteceu, entendeu? Então a gente ficar atento, senão... Assim, como é que eu posso dizer? Dizem que o homem é bobo. O homem, geralmente o pastor, nesse caso, ele é bobo. Bobo em que sentido? Um pastor de verdade, um homem de Deus de verdade, ele não tem maldade. Ele está atendendo. Por isso que tanto a esposa do pastor, com maturidade e sabedoria, quanto algum obreiro mais experiente, precisa ficar atento nessa questão. Para perceber se a coisa está indo além. Porque o dever do líder é o quê? Do pastor nesse caso, do ministro ali, responsável. O presbítero, às vezes é um presbítero, às vezes é um diácono, que está dando muita atençãozinha para uma irmãzinha casar.
Às vezes é um presbítero que está dando muito atenção, um evangelista, um missionário. Dentro de cada denominação tem as suas colocações ministeriais. Então, às vezes, tem ali aquele obreiro que está dando muita atenção. O pastor da igreja tem que ficar atento, porque você está conversando muito com aquele irmão lá. Tem muita gente sem luz. Tem. Existem histórias, né? São histórias assim, irmãos, histórias da igreja, da vida ministerial, de irmãs que vão para a igreja com roupas com um objetivo claro estabelecido na mente podre de ser uma pedra de tropeços para a liderança deles. É até sentar sem a parte de baixo para poder causar uma situação. Isso acontece. É por isso que a gente vai falar desse próximo ponto aqui, ó. Permitir estabelecer pensamentos impuros a respeito. Creio que está no nosso poder ter essa decisão, evitar esse tipo de pensamentos. Só que a gente vive um tempo hoje, irmãos, complicado. Qual é o tempo complicado que a gente vive? A gente vive um tempo que a gente não tem mais aquele controle, por exemplo, em relação à vestimenta de uma mulher. Hoje a gente não tem mais um poder para chegar e dizer que não pode vir com aquela determinada roupa, que não pode vir com aquele determinado vestimento. Se você chegar a fazer isso hoje em dia, você já vai à igreja. Mas eu penso assim, que tem pessoas que falam sobre certos vestimentos, mas tem muitos vestimentos que estão mais contados hoje em dia do que um vestido. E tem vestido hoje em dia uma saia, que as pessoas usam até no joelho, e está pior do que uma calça. Entendeu? E isso muitas das vezes que estão vendo essas coisas na igreja. Eu penso. Na verdade, aquele negócio, né, irmã? A intenção que a pessoa... Na verdade, não é nem o tipo de roupa que a pessoa usa, mas a intenção que a pessoa tem de colocar aquela roupa. Veste esses tipos de roupa já está com uma mente. Porque se a pessoa sabe que está indo para a igreja, né? É falta de conhecimento. Para que? Irmão, são situações do ministério. Que dizem respeito a todos nós. Mas aí é como alguém disse, né? Lá também ouvi no retiro de pastor falando sobre isso, o pastor lá falou o seguinte: confesse o pecado antes que você tenha que confessar a queda. Coisa assim. Não é você confessar uma tentação do que confessar um pecado. Quando você confessa que você é tentado em algo, é melhor do que depois você ter que chegar e confessar que você praticou. Então, se tem uma fraqueza nessa área, procure auxílio, procure ajuda. Eu estava numa igreja em Pacheco, São Gonçalo, e tinha um rapaz lá. Essa foi uma outra situação. A situação foi o contrário. Minha esposa percebeu, eu não percebi. Até gostava do rapaz, porque também tinha a gente tem essa mania, né? Pastores têm essa mania de achar, o cara é bom, o cara fala bem e tal. Pô, esse cara aí, pô, vai ajudar. E eu estava nessa vibe com o rapaz. Só que o rapaz estava de olho em quem? Na minha esposa. Ela estava mexendo com quem? Piscando para ele. A minha esposa dentro da... Eu não vi, graças a Deus. Só que eu fiquei infeliz. Deus o tem. Desapareceu do nada, da mesma forma que apareceu. Então a gente está sujeito a essas situações. Qual o remédio para isso tudo? No caso nosso, né? É fugir da aparência do mal que está aí. Outra questão que tenta o obreiro, que tenta o ministro evangélico, que tenta o ministro cristão, é a questão do dinheiro. E aqui eu vou dar uma lida aqui, uma resumida. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala do quê? Do sentimento de inveja, né? Que a pessoa sente de ministérios que prosperam. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de pessoas que são líderes evangélicos que pensam em voltar a alguma atividade lucrativa sem se importar com as consequências. Eu cito aqui a questão política. Hoje a gente vê tantos líderes, pastores aí envolvidos com a questão da política, e isso acaba levando alguns à questão a se perder por causa do quê? Da questão do dinheiro. Temos também a questão do pastor infiel, o pastor que não é dizimista, o pastor que não é ofertante, que acha que por ser pastor não precisa contribuir e acaba se tornando um usuário da igreja. Eu achei bastante relevante essa frase, porque, irmãos, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu contribuo também. Não é porque eu sou pastor, eu sempre fui dizimista, sempre fui ofertante. Quer dizer, não, mas eu sou pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Não, você não dá não, quem deu a vida pelas ovelhas é Jesus. Ele deu a vida pelas ovelhas. A gente contribui, coopera de alguma forma no reino de Deus. Somos cooperadores da lavoura de Deus. Porém, isso não quer dizer que a gente é diferente. Pode-se dizer que um líder... É até uma expressão bíblica, né? A questão do dízimo dos dízimos. Dos sacerdotes davam os dízimos no Antigo Testamento, os levitas. Eles davam os dízimos dos
diz isso. Então a gente, como obreiro, que às vezes o obreiro negligencia, eu sou obreiro, eu já vou para a igreja na quarta, na sexta, no domingo, ou na terça, na quinta, no sábado, no domingo, e eu já estou lá colocando meu esforço, ainda vou ter que ser dizimista. Isso é um problema sério. O camarada ele perdeu a noção do reino de quem? De Deus, não é porque ele está ali como obreiro que ele perde seu dever de ser também contribuinte da obra de Deus. Outra coisa, discriminar ricos na igreja se for pobre e vice-versa. E discriminar é tratar bem um em detrimento do outro, né? E isso geralmente, não é que geralmente acontece, não é? Como é que a gente pode falar sobre isso? Eu, graças a Deus, não posso dizer, irmão, que eu não tive esse problema, eu tive a sorte de não ter esse problema. Porque geralmente as igrejas que eu pastorei foram igrejas de pessoas mais humildes, mas sempre tinha um ou outro que tinha uma certa condição financeira. E, de fato, existe sempre uma tendência. Até porque, às vezes, você acaba contando mais, entre aspas, com alguém que tem uma condição um pouquinho melhor, porque tem às vezes uma pessoa predisposta para quê? Para investir, para ajudar em alguma coisa. E, às vezes, você acaba deixando de lado aquele camarada aqui. Isso acontece. Não era para acontecer, mas tem chance de bobagem alguns. É um erro, é uma falha. É uma falha, mas estamos livres de ver isso? Não estamos livres. E é com certeza um problema que você vai ter lá na frente. Porque às vezes a pessoa com quem você acha que pode mais contar é aquele que tem dinheiro. Mas na verdade, o braço direito mesmo vai ser exatamente aquele que está no fundo do poço. E cá entre nós, a gratidão vai ser maior por parte de quem? Se você ajuda, se você dá atenção, se você investe, quem vai ter mais gratidão? O que tem mais ou o que tem menos? Pela lógica, o que tem menos, né? Bom, outro problema com dinheiro é a administração errada dos recursos da igreja, pensando que pode dispor deles como quer. Irmãos, na minha mão, pela misericórdia de Deus, irmãos, como eu disse, essa aula aqui para mim é um testemunho, que eu estou dando aqui para vocês também. Eu sempre tive dinheiro de igreja à minha disposição, sempre. E não era pouca coisa. A denominação de onde eu vim era uma igreja que movimentava muitos recursos. Faz a vida aqui de volta aí, por exemplo. A arrecadação mensal dessa igreja, não sei se convém falar isso, mas gerava na casa dos 30 mil por mês. Uma coisa assim. Então, esse valor ficava à nossa... Não é que ficava à nossa disposição. Mesmo que tinha tesouraria, no final das contas, vinha parar na minha mão. Isso aconteceu ao longo de 13 anos. Mas uma coisa, irmãos, que eu digo sem medo de errar, eu nunca tive problema com o dinheiro da igreja. Sempre soube entender que o dinheiro meu, o dinheiro da igreja, o dinheiro da igreja. E mesmo vendo uma problemática. Qual era a problemática? A iluminação pagava muitas vezes o salário atrasado. Então a gente acabava ficando sem recursos ao longo de quê? De determinado mês. Então você tinha o dinheiro na mão, mas não podia dispor dele porque tinha uma ordem que você tinha que levar aquele dinheiro, depositar na conta da denominação e esperar, quando aprovesse a boa vontade dos administradores, repor aquilo em forma de salário, em forma de aluguel da igreja. Mas tem muita gente que não tem essa questão e acaba passando por cima de algumas coisas. Por exemplo, o problema que eu muito vi nesse período gente que, por exemplo, o camarada pede dinheiro para comprar um ar-condicionado para a igreja. Ele está pedindo dinheiro para comprar um ar-condicionado para a igreja. Isso é muito sério, irmãos. Você está pedindo dinheiro para comprar revistinha de lições bíblicas. Eu vi um caso. O cara arrecadou dinheiro para comprar revistinha de lições bíblicas, para dar para os alunos da teologia da igreja, da escola bíblica da igreja. O que aconteceu? Ele passou um aperto, foi lá, depois eu boto no lugar. Pum! Pegou o dinheiro em mãos para colocar no lugar, tudo que eu já ouvi por aí. Eu falo por experiência do dízimo, porque eu já vi isso. Teve uma época na minha vida que eu falava, eu vou usar agora, mas depois eu coloco no lugar. Vi em relação ao dízimo. Irmão, que peleja estão lá para minha filha. Que peleja estão lá. Agora, o cara que faz isso em relação à obra também é a mesma coisa. Como é que ele vai colocar no lugar? Toda vez que ele tentar colocar no lugar, ele vai ter um problema. Irmãos, isso é uma coisa... É batata, irmãos, é batata, é batata. Não adianta. O cara às vezes acha que está fazendo um negócio que só ele vai ficar sabendo e de repente o negócio se atrapalha todo. E sabe quem descobre geralmente aquele obreiro mais problemático que tem na igreja? E aí, irmão, vai pro Facebook. Hoje em dia vai pro YouTube e pro Instagram. E aí lascou. Eu já ouvi várias situações de pastores que pegaram dinheiro de igreja para poder comprar ar-condicionado de igreja, porta de vidro. Eu tive problema com isso. Chegava em igreja, assumi igreja assim, aqui mesmo, eu assumi igreja assim.
Pastor, mas antes de doar o dinheiro, vou comprar um ar-condicionado aqui da igreja. Eu falei, bom, não tem nada a ver com isso. Eu cheguei agora. Não, mas como é que fica, irmãos? Eu não sei. Eu já tive que responder, já tive que, irmãos, situações chatas. A gente tem que viver. Por causa desse desequilíbrio administrativo de alguns líderes, que é problemático para a igreja. Rapaz, na verdade, posso te contar um segredo, meus irmãos? A verdade é a seguinte: a pior pessoa que existe para esse dinheiro ficar na mão, sabe de quem? Do pastor da igreja. Não estou dizendo que ele é corrupto, não estou dizendo que ele é mau administrador. Mas dinheiro não pode parar na mão do pastor, porque dá o que falar, sempre dá. É um problema sério. Todas as igrejas que a gente passou, o dinheiro sempre ficou com a gente, nunca teve problema. E hoje ele é secretário, né? E é tesoureiro, né? De toda a igreja. E a gente não tem problema nenhum. Tesoureiro? Ele é tesoureiro e é da igreja geral. E teu marido? Do ministério todo. Mas ele tem uma diferença. E vai tudo pra gente. Qual é a diferença? Qual é a posição? Qual é a posição? Qual é a posição dele? Você, mas qual é a função? Ele é tesoureiro. Acabou, resolveu a questão. Ele está nessa função. O problema é quando tem um tesoureiro na igreja e o líder fica com recurso com ele. Opa, irmão, é para isso que serve o quê? Tesoureiro. Eu não quero saber de recurso de igreja. Deixa na mão do tesoureiro. Eu só quero que, quando houver necessidade, preciso comprar, vou descartar. Tesoureiro, vou descartar. Não pode deixar faltar. Papel no banheiro. Tesoureiro. Meu salário aí, tesoureiro, se eu recebo, né? Meu salário, tesoureiro. Pastor, não tem não. Vê se olha aí. Mas tudo isso, né? Mas tudo isso são coisas da igreja, são vivências. Tá? Pastor, eu dirigi a igreja por 7 anos. Nunca quis esse papel. De pegar dinheiro da igreja. De pegar. Nós tínhamos um tesoureiro meu e ela passava para nós, todo mundo que dizimava e que ofertava o valor, entendeu? Do dízimo. Ela falava para assim, pastor, está aqui, deu isso aqui, deu X, falei, amém. Pagou aluguel, pagou água, pagou luz, amém. Não queria nem saber quanto sobrou, mas ela falava, olha, ainda tem saldo, tá assim, assim, assado. Não tem, eu vou passar a perda esse mês, pastor, nem todo mundo dizimou, entendeu? Mas é isso, irmão. É porque tem que ter, a irmã ali, a diferença que o senhor falou, ele, além de ser pastor, ele tem o dom de saber administrar, de saber fazer isso, porque não é qualquer um. Não é. Porque eu já conheço também um pastor, que não é tesoureiro, e ele tem 3 igrejas. E todas as 3 igrejas é ele que é o tesoureiro. Ele é a mulher dele. Eu fui criado, eu tive, né, essa graça e fui criado no Evangelho. Claro que depois de um tempo, quando eu fiquei maior, né, a gente acho que é passarinho que é voar, né? Aí eu saí e voltei, agora tem pouco tempo que eu voltei, mas eu fui nascido criado na Deus de Amor. Meu pai sempre dirigiu igreja, e na época eu mexi com dinheiro também, era tesoureiro também. Você mesmo? Não, meu pai. Meu pai, eu não tinha nada, eu era criança. Na época eu ajudava o pai até a comprar moeda, contar moeda da igreja. E muitas das vezes a gente estava passando dificuldade em casa, mas o pai não mexia. O pai não mexia no dinheiro. E toda congregação que lá a gente fala cooperador, não tem obreiro e cooperador, não tem diácono, esse negócio do problema não tinha, não sei agora, né? Porque o Davi estava tentando fazer uma reforma na igreja Deus é Amor. Apesar que também a gente está no século XXI, muita coisa tem que amadurecer também, né? E é muito difícil. Mas só que hoje em dia eu não sou lá, eu sou do novo tempo do pastor Michel, você conhece? Conheço mesmo. Então o pai, sempre que o pai ia para a igreja, no lugar tudo atrasado, o pai organizava tudo. Eu vivi isso, eu via. Né? Eu posso falar que eu vivi isso, eu via o pai fazendo. Então ali quando o pai conseguia, chegava lá na igreja e tipo assim, o pessoal, não, tem que mandar dinheiro para não sei não, o pai falou assim, tem que mandar, não tem. Mas só vou mandar quando tiver o aluguel, a luz, tudo pago, que não adianta mandar dinheiro lá para a sede, eu estou cumprindo com as obrigações aqui. E não mandava, e o pai levantava aquela igrejinha ali com a graça de Deus, e eu acompanhei isso, que eu vivi.
Aí levantava aquela igrejinha ali, o pai, agora eu tô tranquilo, vou ficar aqui fazendo a obra. Pegava o pai, mandava para outra igreja. Coisa boa. Levantava outra igreja. Maravilha. Mas é isso aí. É aquele negócio, sabe quando eu vejo o sucesso do seu pai? Sabe onde está o sucesso do seu pai? Você está aqui. E se seu pai tivesse falhado na missão dele, você não estava aqui hoje. A maior vitória do seu pai, o maior testemunho do seu pai é o filho dele na presença dele. Então, irmãos, isso não tem preço. Essa é a grande questão. O camarada que ele está nessa função, ele vai ter que saber, levar em conta. Entender que quem cuida dele é quem? É Deus. Se passar esse limite, uma vez, eu estava em Niterói. Não, eu não estava em Niterói. Eu estava em São Gonçalo, Pacheco, São Gonçalo, depois de Alcântara, numa igreja lá. E eu não caiu dinheiro. A passagem, nada. E eu tinha uma reunião de pastores para ir no centro do Rio. Eu fui falei com o pastor de Niterói, rapaz, posso pegar com o senhor? Pode? Beleza. O que eu fiz? Eu tinha a chave do gasofilácio. Abri o gasofilácio e peguei algumas moedas. O valor exato da passagem, se não me engano, R$ 2,90. Com o coração apertado, irmãos. Mas eu fiz. Falei, preciso chegar lá. Abri a chave. Fui. Quando eu chego lá em Niterói, eu comentei com esse pastor, que era, na verdade, ele era tipo o meu regional. Ele era meu regional. Ele tem um amigo. É um amigo, foi o pastor que fez meu casamento. Eu falei com ele, poxa, pastor, não tinha dinheiro, cara, pra chegar nem aqui, não, cara, tinha que pegar. O quê? Rapaz, mas ele acabou comigo. Eu já não fazia. Que ainda foi a primeira e a última vez que eu fiz. R$ 2,90. R$2. Calhou de eu estar com a chave do gasofilácio, que um obreiro, não foi uma coisa assim, caso. Eram 3 chaves. 2 cadeados e uma tetra. Havia esse sistema de denominação. Então era a tetra em cima, que geralmente ficava comigo, a tetra, e tinha um cadeado aqui, um cadeado aqui. Então eu ficava com a tetra, um obreiro ficava com o cadeado e o outro obreiro ficava com o cadeado. Então ninguém conseguia abrir a arca sozinho. Só que naquele dia calhou, por causa de um obreiro, precisei, sei lá o que aconteceu, eu estava com a chave do obreiro. Rapaz do céu, o cara me descascou. Mas aí o que eu fiz? Para mim já não era difícil pôr isso em prática, para mim não, pastor, tá bem, tranquilo, valeu. Mas, irmãos, eu não lembro se eu botei de volta os R$2,90, mas foi um negócio que fortaleceu esse entendimento. Às vezes Deus coloca a gente na prova desse dinheiro. Já aconteceu de lá em casa uma vez, meu marido tá com dinheiro no bolso, descendo de bicicleta, tudo tinha carro. Aí o dinheiro do leite das crianças caiu do bolso dele, ele ia comprar no caminho e indo para o trabalho. E ficou sem o dinheiro, e a gente não tinha. E a gente tinha que comprar umas coisas também, porque estava no final do mês. E com dinheiro em casa da igreja. Aí meu marido falou assim, Zilã, perdi o dinheiro de comprar o leite das crianças. Eu falei assim, Deus proverá. E a gente com dinheiro em casa. Aí ele virou e falou assim, eu tinha tratado com você de comprar umas coisinhas, agora que eu tenho aqui é muito pouco. Eu falei assim, vamos no mercado assim mesmo? Porque Deus vai prover E o dinheiro lá da igreja. E o dinheiro da igreja lá. Fui pro mercado. O dinheiro que tinha e ele tendo que perder o dinheiro ainda. Aí cheguei, entrei no mercado. Aí, você tá doido? Eu falei assim, tô. E entrei no mercado. Aí ele virou e falou assim, aí eu entrei no mercado assim, Senhor, eu quero falar uma coisa pro Senhor. O dinheiro da igreja tá lá, a gente não tem coragem de mexer, se você vai ser fiel ao Senhor. E minhas crianças estão precisando das coisas, o dinheiro perdeu, o Senhor disse que nunca viu um justo desamparado e sua descendência mendigar o pão. Então, o Senhor sabe o que a gente precisa e necessita. Então, tudo que eu colocar nas mãos, o Senhor me deu por herança e por planta dos meus pés, assim diz o Senhor. Então, eu vou entrar nesse mercado e vou pegar tudo que eu preciso no carrinho. E fui pegando tudo que eu precisava no carrinho, botando no carrinho. Quando o marido chegou, ele deu um troço. Ele viu tudo no carrinho e ele falou assim, Zilanda, você tá doida? Eu falei assim, vamos passar o que der pra ficar, a gente passa. Mais importante que não der resultado na oração. Aí eu peguei, fui passando, aí ele falou assim, ele ficou lá do outro lado, lá no caixa, e eu passando as coisas. Passando. Eu Jesus, põe as mãos aí, fui passando. Deu certinho, ele tinha no bolso. Ele regalou o olho e falou assim, Zilanda, eu falei assim, tá vendo? Deus não deixa a gente desamparar, Deus sabe das necessidades da gente. E aí eu contei, então testemunho na igreja, os irmãos lá.
Eu falei assim, gente, muitas vezes a gente tem que usar a fé, e Deus honra, faz isso, não porque a gente é melhor que ninguém, mas poder ver que não honra a gente. E engraçado, irmãos, que é tudo uma questão de nível. O primeiro nível disso é o dízimo, a chegar aí. Porque se você é fiel no que é seu, Jesus fala assim, se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Aí entra também um pouco, muito, né? Também essa questão. Se a gente não é fiel no que é dos outros, como é que a gente vai ser fiel em relação àquilo que é nosso? Se a gente não sabe ser fiel a Deus como dizimista, como um ofertante, irmão, vai ser fiel com o dinheiro da igreja? É uma escala que a gente tem que seguir, né? Vamos lá, é uma outra questão aqui que pega. O remédio está no Salmo 73, né? É parar de ficar com inveja dos outros e acreditar que quem cuida de nós é Deus. E o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Irmãos, outro problema aqui que é tentador, né? Eu não acho que seja para muita gente, mas algumas pessoas têm esse problema, que é a questão do quê? Da fama. Tem gente que quer glória. Olha, ao invés de ministérios famosos, o desejo pela fama tem feito que alguns obreiros, deixa eu passar aqui também, o pessoal da internet acompanhar, cadê? Fama. Pastor André, conta aí, fama. Olha lá, ao invés de ministérios famosos, o desejo pela fama tem feito que alguns obreiros adotem critérios nada éticos. Ai, pastor Luiz, estão pedindo café para conseguir os seus objetivos. Tem feito também que alguns ministros se apoderem do púlpito de suas igrejas, onde ninguém tem mais nenhuma oportunidade de fazer coisa alguma. Eles se consagram como o único ministro capaz de exercer autoridade naquele espaço. Esse tipo de comportamento, deixa eu ler tudo aqui, depois eu comento. Esse tipo de comportamento, quando se expande, ele cria o que se chama de clericalismo. Isto é, um grupo que se separa da igreja ao qual a igreja não tem acesso. Cria também um sacerdotalismo, isto é, onde o ministério é visto como uma aquisição por herança. Esses males têm sido vistos no Brasil, em algumas denominações, no sistema centralizado de uma única pessoa, que não é Cristo, obviamente. E não há delegação de poderes, porque o objetivo é a divulgação de um nome, do chefe. Qual o remédio para isso? A resposta é seguir o exemplo da igreja primitiva e o ensino da palavra de Deus, que não há individualismo, mas cooperação como membros de um corpo que nós somos, o corpo de Cristo. A admiração tem que ter, respeito tem que ter, e nunca inveja. E só há uma pessoa que merece a honra e a glória, e essa pessoa é Jesus. Irmãos, é interessante que eu vejo várias questões aqui. Por exemplo, tem denominações que elas têm uma coroa do bolo, uma cereja do bolo, que é o presidente fundador daquela denominação. Por exemplo, eu já citei um aqui hoje, da denominação de onde eu vim. Tudo é feito, querendo ou não, para endeusar aquela personalidade. É um homem de Deus, prega muito, mas os súditos ficam embaixo daquela luz. Ele é o presidente. Problema é isso? Sim e não. É o presidente da denominação. É o fundador. Merece essa honra? Merece. Merece ter respeito? Merece. Só que isso tem que ter um limite para não atrapalhar a glória que pertence a quem? A Deus. Né? Agora, olhando para cá, para nós, meros mortais. Irmãos, a fama. Eu não diria, todos nós aqui temos uma fama por reconhecimento. Por exemplo, eu brinco com o pessoal, estou ao vivo aqui no Facebook, e tem aqui a gravação da aula pelo YouTube, e eu gosto de gravar minhas pregações. Aí alguém chega e fala, pastor Rafael, eu gosto de aparecer. Irmãos, eu gosto de gravar minhas pregações. E gosto de deixar elas salvas. Porque eu compartilho depois com alguém. Eu tenho meu canal no YouTube, eu tenho minha página no Facebook. Eu tenho um perfil no Instagram, quem não tem? Agora, irmãos, como é que é isso? É desejo por fama, por reconhecimento cru? Como é que é? Como é que vocês veem essa questão? Está errado ou não está errado? Um pastor, por exemplo, tem uma denominação aqui em Volta Redonda que você não ouve falar dela de jeito nenhum. Na verdade, eu conheço várias aqui de Volta Redonda. Inclusive, aqui eu faço parte hoje, que é uma denominação que, se Igreja do Nazareno, nem sabe que igreja é essa. É uma igreja que um pouco aparece. O meu pastor, por exemplo, o que ele pode fazer para fugir das câmaras, ele faz. E eu sou o contrário. Mas está errado, está certo. O que está errado nessa questão? Vamos ver. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja. Só quem prega naquela igreja sou eu.
Ninguém mais tem espaço ali. Só eu que prego. Só eu que falo. Só eu que ministro. Calma aí, tem outros pastores ali. Tem outros obreiros ali que têm o dom da palavra também. Tem pessoas ali que também podem auxiliar, trazendo uma mensagem, fazendo uma reflexão, uma explanação, fazendo uma oração. Mas o camarada não dá o púlpito para ninguém. Esses dias eu ouvi um comentário de um outro pastor muito experiente, que eu respeito muito também, de uma determinada denominação aqui de Volta Redonda, e ele fez um comentário sobre um outro, de uma denominação, da mesma denominação, só que de outra convenção. De que naquela igreja ninguém prega, só o cara. Quarta e domingo é só ele. Só ele. Só ele que prega, só ele que aparece. A gente colocou como fama aqui na apostila. Mas a palavra também não seja fama. Seja o que aqui? Qual seria a palavra mais adequada para vocês? Fama. Porque fama é ser famoso, né? Mas é um negócio que a pessoa quer se projetar. Irmãos, como é que você vê essa questão? Eu quero que o meu ministério cresça. Eu quero sair, eu quero pregar em reuniões, irmãos. E aí, será que eu estou errado? Estou certo? Me julguem aí. Eu quero ser convidado a pregar numa igreja de 10 mil pessoas. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a África, irmãos. Eu creio na promessa de Deus na minha vida. Eu quero fazer o Deus. Eu sei o preço que eu tenho pago já há alguns anos. E eu quero avançar, eu quero fluir. Isso é fama, desejo de fama, é ambição, o que é? Ou é simplesmente desejo de fazer algo para Deus? Agora tem um outro lado. Quando você tem esse afã por um crescimento, de ver seu ministério reconhecido, passando por cima das pessoas, é diferente. Aí já é uma questão maligna numa questão. Porque só eu que vou crescer, só eu que vou prosperar, só eu que vou avançar, só eu que não, só eu que prego, só eu que falo. Uma das coisas que eu mais aprendi, eu apresentei aqui em Volta Redonda, o pastor Luiz fez várias vezes esse programa nosso, o programa Inconformados, não sei se alguém ouviu falar. O programa Inconformados na Rádio Shalom. Esse programa ia ao ar todos os dias. E todos os dias a gente recebia pastores. Quem brilhava no programa? Eu só estou apresentando. Se eu chamo o pastor Michel. Hoje vamos receber aqui no nosso programa o pastor Michel Viana, da Igreja Novo Tempo. E o tema hoje é Batido no Espírito Santo. Eu ficava fazendo perguntas para o pastor ali durante 2 horas. Inclusive tem um podcast disso no Spotify. Essas tecnologias todo dia eu entrei. Eu fui fazendo pesquisa, fui vendo como é que entra para postar áudio. Eu sempre fiz esse negócio, sempre gostei disso aí. Mas, irmãos, o problema não é esse. Você gravar a sua pregação, você gravar um áudio seu e mandar para alguém para edificar a fé de alguém, isso não é problema, irmãos. O problema é você querer passar por cima dos outros para alcançar os seus objetivos. O problema é você não entender que Deus não usa só você. Porque tem ministros que acham que só eles são os porta-vozes de quem? De Deus. São os papas da igreja evangélica. Quer dizer, Deus não pode usar o diácono, Deus não pode usar o presbítero, Deus não pode usar o missionário, Deus não pode usar o evangelista, Deus não pode usar o ministro leigo, o ministro local, dependendo da denominação, Deus pode usar. Na igreja, Deus só vai usar. Claro, existem igrejas que têm na dogmática dela, na doutrina dela, especificações em relação a quem vai liberar a palavra. Só quem prega, isso é questão de manual. De doutrina da igreja. Só quem prega é o presbítero docente, por exemplo. Que é aquele que é o pastor, ele que prega, ele que traz a mensagem. Que é uma grande responsabilidade. E vamos ser francos, irmãos. Subir num púlpito para pregar, de fato, é uma responsabilidade. Que, infelizmente, tem pessoas que não sabem arcar. Esses dias eu estava ministrando na nossa igreja, gravado pelo YouTube. E tá eu lá pregando. Só que eu falei de cada coisa. Eu falei de referências pessoais minhas. Comentei de uma pessoa ou outra que eu conheço. Contei algumas experiências. Quando eu terminei de pregar, apesar de parecer pouco, mas quando eu terminei de pregar, meu pastor veio e se apegou. Falou, pastor, mas eu achei que era assim. Porque realmente eu me empolguei. E às vezes, o Anderson foi esses dias, ele gravou um vídeo que ele estava empolgado na live, mas ele deu uma desafinada. Anderson Freire, gente. Mas ele deu uma desafinada, tão desafinada,
E depois ele fala, o baixinho tecladista ali olhou para a cara dele assustado. Por quê? Porque é uma responsabilidade. Você está se apresentando, você está falando. E, irmão, subir no altar de uma igreja no domingo à noite para falar abobrinhas, para falar da vida dos outros, tem muitos que têm essa responsabilidade e estão fazendo feio. Estão fazendo feio. Aproveita o microfone e vai desabafar. Exato, aproveita o microfone e vai desabafar. Tem muita gente assim. Aí que vem a importância disso aqui, irmãos, que a gente está fazendo. Esse aprendizado que nós estamos tendo. Porque às vezes não se ouve isso numa igreja. Não se fala, não tem esse momento. Por isso que eu acho muito, muito, muito importante esse trabalho. Eu estou compartilhando com vocês a experiência de vocês. Porque é crucial. Eu aprendi que, se for para subir no altar, eu já sabia dessa regra, mas naquele dia eu me empolguei. Eu já sei da regra, irmão. Se você for subir no altar para pregar, por favor, leia sua Bíblia. Se você não souber o que falar, lê Deuteronômio 28 do início ao fim. Lê Salmo 119 inteiro. Mas não abre a boca para falar besteira. Porque é uma responsabilidade. Você não sabe como as pessoas estão entrando na igreja naquele dia. Você não sabe como a pessoa chegou ali. Hoje a gente vive essa coisa do suicídio. Estamos aí no Setembro Amarelo. As pessoas estão com o casamento destruído, a gente com problema financeiro. Então a pessoa vai para a igreja, irmão, hoje está uma dificuldade para você conseguir levar uma pessoa para dentro da igreja, para quando a pessoa entra dentro da igreja, ouvir abobrinha, irmão. É uma responsabilidade. Aí você diz, mas aqui na igreja é só o pastor que prega, mas será que ele está errado? Será que ele está errado? Ele está tomando para si uma responsabilidade. Mas ele quer fama? Às vezes nem sempre. Então a gente tem que levar ao pé da letra essa situação aí. Continuando, irmãos. E outra, a gente não tem que se mover por inveja, porque a palavra que aparece aqui é inveja. Igreja, mas aquela ali, né, a projeto não sei das quantas, caramba, tu viu? A gente passa ali, eu passo em frente ali, o estacionamento tem mais de 300 carros no domingo à noite, caramba, só caramba! A família, não sei do que, né? Caramba, estacionamento, escola, rapaz! Aí o cara quer trazer esse status para a denominação dele. Porque é pequeno. Que é pequeno, muitas vezes. Que é uma congregação. Irmãos, a gente tem que ter cuidado. O ministério, irmãos, é desafiador. Porque às vezes a pessoa pensa que não está errando, isso expõe. Porque é igual essa coisa da inveja, né, do outro ministério. Irmãos, hoje todo mundo quer ter uma igreja crescente. Só que, por exemplo, a gente viveu a pandemia. Vivemos a pandemia, que causou um bate. Alguém profetizou o seguinte, que seria o tempo em que as igrejas grandes cresceriam e as pequenas minguariam. Então, as maiores ficariam maiores ainda e as menores sumiriam. Isso foi o que falaram. Eu não tomo posse dessa palavra. É repreendido em nome de Jesus. Deus não trabalha assim. Mas a gente não pode se mover pensando no que está acontecendo na igreja do A, do B ou do C. Porque senão a gente não flui. E a gente vai começar a se mover por um sentimento que em nada vai contribuir para a nossa comunhão com Cristo. Não é só isso não, muitas vezes ele só vai lá de passagem, você não está vendo por trás de bastidores como que é. Você vai só de passagem naquele lugar. E na sua você já conhece. Aí quando você sai daquele lugar, aí você quer levar aquilo ali para a sua. Mas não condiz. Aí depois quando você sai daquela e vai para aquela, aí você vai conhecer ela total, às vezes é pior do que aquela. As pessoas na época de festa, então, por exemplo, as pessoas não mostram o que é de verdade. Entendeu? Não, se a gente ter um cuidado com isso. Se a gente pegar as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, as igrejas que mais tinham problemas não eram as menores, eram exatamente as mais ricas. As que tinham mais problemas, as mais bem posicionadas. Né? Então a gente tem que levar em conta essa questão. E aí a gente entra dentro de um outro assunto, irmãos, de uma outra parte aqui da aula de hoje, que é a questão da ética ministerial. Não, na verdade não é ministerial, tá? A gente está errado. É ética ministerial. Ministerial. Exato, ética ministerial, página 20, tá, gente? Então vamos falar agora, então, sobre essa questão da ética ministerial. Irmãos, quando a gente fala de... A palavra ética em si, o que a gente tem de código de ética? O que é código de ética? O que é ética para vocês?
Conduta. Conduta, sim, uma conduta, mas está faltando uma palavra aí. Conduta o quê? Conduta ética. Ou conduta não ética. Uma conduta disciplinada. Eu vou pegar a palavra conduta do pastor André, mas está faltando alguma coisa aí para a definição ficar completa. Moral. Uma conduta moral. Por exemplo, vou falar aqui de um ponto, já que estamos falando dessa questão. Alguém abriu uma denominação, vai abrir uma igreja. Hoje as pessoas abrem igreja igual abrem. Bom, então a pessoa abriu uma igreja, o camarada tem uma denominação já tem uma igreja estabelecida ali, bonitinha, o cara vai com um salão e aluga do lado. Isso é uma questão ética? O cara foi ético nessa sua decisão? O cara que abriu uma denominação do lado de uma outra denominação, já tem ali. Bom, a gente fala, às vezes, até brincando em comentário, a gente cita o nome falando mal de um determinado líder, de uma determinada denominação. Falta de ética. Vai em cima do altar e fala de um problema que está acontecendo naquela denominação e cita o nome daquela denominação. Não é ético. Não é ético. Tudo que você defama, né? Falta de ética. E agora, por que falta de ética? Porque existe a questão do quê? Eu, sinceramente, não peguei aqui agora a questão da definição da palavra ética, que seria muito útil para nós agora. Se o pastor Justiniano estivesse aqui, ele passaria para nós. Mas a gente está entendendo a questão prática dessa palavra. Sermos éticos, no sentido de que a gente passar o limite do respeito, né? Fazer o correto. É fazer o correto respeitando algo maior. Quando a gente é ético, a gente leva em consideração o próprio Deus. A ética nos faz ver Deus. Porque, irmãos, errado ou não, quando a gente fala de uma determinada liderança, aquela liderança foi constituída por quem? Então não é ética falar mal daquela liderança ou daquela denominação. Né? Então vamos lá. A ética ministerial, do ponto de vista da teologia pastoral, aborda algumas questões relativas à apresentação pessoal do ministro, tratamento com os companheiros ou colegas de ministério e sua apresentação em reuniões sociais e públicas. Isso tem a ver com a forma de falar, com a forma de lidar com as pessoas. Existe uma ética pastoral. Irmãos, é como se a gente dissesse assim, é o código de conduta, né? De fato, por exemplo, o pastor Neto usando a camisa do Flamengo. Eu acho muito ético isso. Vai fazer o quê? Está usando... Mas na brincadeira, irmão, na brincadeira da parte, tem coisas que não adianta, irmão. Um pastor não vai ficar bem fazendo. Não tem jeito. Ah, não, mas eu sou humano também. Eu sei, mas existe ética. Não adianta. Existe um código de conduta moral de um ministro, de um pastor, de um obreiro. Um código de conduta moral que não vai nos permitir fazer certas coisas. Se o pastor Luiz estivesse aqui, ele ia me criminar e tal, mas amém. Mas a questão é, por exemplo, eu não sei se eu falo dessa questão, eu não sei se aplicaria esse exemplo. Eu estava lá em São do Camará, tinha uma jovem. Ela casada com um rapaz, que eu abençoei o casamento dele, inclusive, não sei se eu fiz o casamento, não lembro se eu fiz o casamento dele, mas que eu abençoei. E uma vez ela chegou e fez um comentário comigo assim, pastor, eu tenho mania de usar calça. Frente de ambiente de igreja. Sempre tive. Eu nunca fui de ir na igreja de bermuda. E uma vez eu estava com a minha calça e aquela jovem devia ter uns 15, 16 anos na época. Ela estava vindo para a igreja e ai, pastor, hoje é engraçado, o senhor é diferente. Por que, meu irmão? Diferente? Eu sou um ET? Não, é porque eu estudei outra igreja que ele usava bermuda na igreja. Rapaz, naquela hora, irmãos, eu não sei se eu naquela semana eu ia botar uma bermuda para ir na igreja para fazer alguma coisa, e quando ela falou aquilo me deu um start, que acabou me oprimindo mais no sentido da bermuda, porque eu falei, opa. Então, quando eu penso, eu posso estar errado, que a questão de ser ética, você também considerar o que o outro pessoa vai pensar, porque, irmão, não adianta. A palavra fala em Romanos 14, se não me engano, que existem os enfermos da fé, existem os fracos da fé. A gente não é crente só por nós mesmos, nós também somos crentes por outras pessoas. E tem coisas que a gente aceita, mas que outra pessoa não vai aceitar ver a gente fazendo. Então, creio que isso também é ser o quê? Ético. Bom, ética na apresentação pessoal. Nesta área, há duas abordagens. A primeira tem a ver com a indumentária do ministro, que eu estou falando para vocês. A indumentária. O traje tem que ser adequado. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham roupas especiais para ministrar.
A segunda tem a ver com a expressão do ministro, a tonalidade da voz, o vocabulário, tipo de conversação, gesto de cumprimento dos compromissos. Não pode haver no ministro nenhuma coisa que desabone, é o que a gente está falando. Igual no domingo à noite. Hoje eu estou numa denominação que me dá essa liberdade. Não vejo mais problema. Eu era viciado em terno e gravata para pregar. A denominação que eu faço parte hoje não vê problema. A gente só usa terno e gravata em dias de Santa. Ontem eu estava com meu terno e minha gravata, porque foi Santa Ceia, deu domingo do mês, ok. Mas no demais eu prego assim, boto aqui. Uma calça jeans, uma camiseta, mas os conformes. Mas se fosse Santa Ceia, se eu tivesse assim, não teria problema. Não teria problema. Não tem lá regra. Então, pastor, o que eu estou falando aí tem muito sentido quando o Espírito Santo incomoda nas vestes. O que eu quero falar, senhor? Eu fui na praia, tem uns 2 anos atrás. Eu me incomodei. Eu tive que andar na... não é que eu tive, não. Você estava sungão, não, né? Não. Eu sempre andei de bermuda. Mas sabe o que acontece? Eu andava sem camisa. Agora eu não ando na praia sem camisa. Meu filho falou assim, eu não acredito que eu vou andar desse jeito. Você acredita que eu entrei normal, tranquilo? Não me incomodou. Entendeu? Eu senti melhor. Não que seja errado um pastor, um presbítero andar na praia sem camisa, normal. Mas eu me senti bem de camiseta, olha. Irmãos, eu estava aqui na... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, só pra você... mas é assim, irmão, pra você ver como é que é a reação das pessoas. Não tá errado. Eu fui na casa de um pastor amigo meu aqui na Água Limpa. Fizemos um churrasquinho lá, estávamos lá e tal, e botou uma piscina, tava eu, minha esposa e meus filhos, ele e a esposa dele, que já são pessoas mais maduras. E eu tava na piscina ali com minhas crianças e tal, sem camisa, bermuda sem camisa. Aí o bendito foi inventar a hora de tirar foto, gravar um vídeo. Ele vai me manda no grupo da rádio. É a nossa rádio que manda. Rapaz, quando ele botou, ele falou que ia mandar para um colega e acabou, levou e botou lá. Ele ia mandar no grupo da equipe, grupo fechado da equipe. Estamos aqui, tá com o pastor Dom por aqui. Mas ele mandou no grupo da rádio, que tem um monte de pastores e gente, membros aqui. Rapaz, daqui a pouco entrou um irmão assim. Tá pouca vergonha vocês aí, ó, homens de Deus, pastores sem camisa, desse jeito aí, não tá errado. Assim, ele tem que discutir com a pessoa, mas eu falei, rapaz, não vai dar essa vibe não, porque de certa forma, se o chamado traz o preço. O chamado traz o preço. Eu sou dessa teoria. Eu posso ser errado. Mas eu não sou meio conservador com algumas coisas, como vocês sabem disso. E até na aula de psicanálise o pastor ele pega no meu pé. Mas, irmãos, eu sou meio conservador e eu acho que a pessoa não está errada. A gente que é pastor, que é líder, que é obreiro, que faz, que é um ministério, tem um ministério, tem que ser ético. Tem algumas coisas. Mas, infelizmente, ou felizmente, a gente vai ter que dar um teste e fazer uma diferença. Até porque, pastor, quem está lá de fora vendo, vai querer ver mudança, não só como na liderança, como um novo convertido também. Porque como é que eu quero buscar a pessoa lá de fora se eu não mudei nem meu jeito de vestir? Não que seja proibido, né? Isso. Mas é de cada pessoa. Isso, essa regra, deixa que ficar bem resolvido quanto a isso. Não se trata de mim, porque para mim, não, isso aí, não tem nenhum problema. Mas eu tenho que pensar no outro. E o carro. E o cargo, e as responsabilidades, o testemunho. Eu tenho certeza que se eu for no próximo de março lá mesmo, isso vai ficar diferente. Bom, irmãos, porque é complicado. Você é um pouco como filho de pastor, né? Viveu a experiência, sabe como é que é isso aí? As exigências estão aí. E acredito que você, como eu tenho 3 filhos também, que são chamados filho de pastor, infelizmente sofre isso. Né? Filho da Zilândia, filho do André, filho do senhor, tem esse problema. Querendo ou não, até os nossos filhos acabam pagando preço. Vocês vão ter que ter um comportamento à luz do fato de serem filhos de pastor. Porque o próprio filho apresenta você onde ele está. Por exemplo, meu pai é pastor. Então você chega e fala, pastor, é sua filha, entendeu? Ô pastor, é assim. Meu pai ele pesca no negócio de alto mar, eu também pesco. Né? A gente foi uma pescaria uma vez, junto.
Aí conversa vai, conversa bem, conversando com o rapazinho lá, nessa época eu já tava na igreja já. Aí conversando, aí o rapaz comentou, tá desviado, tal, começando a falar pra ele, que isso, tal. Aí ele olhou pro pai e falou assim, não, o senhor é evangélico, né? Então, o senhor há muito tempo já na igreja, eu sou o pai. Aí o pai olhou assim, eu sou assim, mano, ninguém tinha falado que a gente era crente. Aí ele falou assim, não, quando eu bati no senhor, só pelas vestes, o senhor eu já vi que o senhor era um servo do Senhor. Agora, eu vou falar para vocês que acontece também o seguinte, já aconteceu comigo e eu me questionei muito naquele dia e falei, poxa, glória, eu estava com uma roupa bem comum, num determinado lugar, e alguém chegou, isso aconteceu comigo, em termos de Deus, não tenho o que inventar. Isso foi em Caxias, nas proximidades da casa da minha sogra, eu estava andando na rua a pé, indo para a casa da minha sogra, e alguém parou perto de mim e falou, você é um servo de Deus, hein? Senhora, eu não me lembro exatamente, mas foi isso. Eu estava com trajes normais. Camiseta, calça e tal. Irmãos, se não fosse uma questão para a gente considerar, a gente não estaria estudando. Mas aí é o selo, né, pastor? O que concorda todo mundo aqui? É que, querendo ou não, nós vamos ter que ter uma apresentação pessoal digna do chamado que nós temos. Então não nos imaginamos. Segunda Reis, vamos continuar da boca. Segunda Reis, aquela grupo, quando viu o Eliseu passando, veja que esse homem que passa entre nós é um santo homem de Deus. E ele falou com ela que ele era alguma coisa? Mas veja que é. O que fez ela identificar daquela forma? Bom, a tonalidade de voz, o vocabulário, a fala de um pastor, de um ministro do evangelho, irmão, palavrão, cara. Pastor Luiz, fica esperto. Irmãos, a gente pega, não é brincadeira nossa aqui, mas imagina um pastor falando certas palavras. Eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade. Para mim, palavras no caso. Não dá para entrar no vocabulário. Claro, estamos falando aqui em termos de teologia, no âmbito de psicanálise, a gente tem que ter uma compreensão aqui que a gente também é aluno de psicanálise aqui. Então, a gente tem que entender a mente das pessoas que chegam até nós. Tem gente também que é meio nervoso, alterado, não sei também. E quer ver uma coisa que revela muita coisa, irmãos e irmãs? É a questão do trânsito. A gente tem que ser ético no trânsito. Acredito que todos nós já vamos tentados a querer xingar alguém no trânsito. E aí conta-se aquela velha história, né, do pastor que quando é nervoso sai de casa, nervoso para poder ir para a igreja, e está nervoso, e o trânsito parado, e tem um cara lá fazendo para parar, e espera para chegar na igreja e pregar, e daqui a pouco quem é que chega lá abaixo dele, tudo nervosinho, bucinando, o guarda municipal lá, e quem era o guarda municipal? Era um obreiro da igreja dele, que ficou passou vergonha. Então, irmão, a gente está sujeito, porque estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tudo quanto é lá. Às vezes as vestes que você fala não vai. Esse ponto é às vezes vice-versa. Às vezes a sua veste está como de cristão, mas a sua atitude não é de cristão. E aí a gente vai entrar naquela questão daquele pessoal, né, que não convém, que não é ético falarmos dessa forma, mas às vezes tem pessoas que têm a indumentária tal, mas também está com o coração podre por si. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que tinha um rapaz que era cristão, dois, da mesma denominação, dois. Um levou o outro para a empresa. O que me evangelizou, ele usava bem jovem mesmo, usava tênis, bermudinha, tactel e camiseta. Ele ia trabalhar todo dia assim, uma bênção de Deus. Sou rapaz que me evangelizou. Bom, testemunho vivo, não estou inventando. Francimar o nome dele. Me evangelizava. E eu tinha um vício naquela época, que era a questão da pornografia e tal. E de vez em quando eu levava para o serviço, revista de mulheres e tal. E alguma vez eu levei, na hora do almoço, estava lá a revista Playboy lá, não sei de que moça era. E eu tentando empurrar para fosse uma ver, né? De camiseta, de tal, bermudinha, jovem. Ele não tocou na revista nem por um decreto. Foi exatamente como o irmão está falando. O outro, que ele mesmo tinha indicado para trabalhar lá, todo dia ia trabalhar com blusão, calça de crente, sapato de crente. Mudou a revista do início? Não. Irmão, foi isso, eu vivi isso. Eu não era cristão ainda, eu estava caminhando. Mas quem você acha que chamou minha atenção? O que tipo de crente? Eu falei, rapaz, aquele lá que está com bermuda,
de camiseta, não sequer quis tocar. Ele virava a cara. Eu não quero, não gosto dessa brincadeira. Sério. E era difícil de ficar sério, que ele era bem alegre. Mas o outro lá meteu a mão na revista e foi eu para pastor. Uma pergunta então. Pergunta se é para o senhor e para o outro pastor. A mulher do senhor é pastora? Na denominação anterior, ela foi consagrada como pastora. Não, até porque minha esposa não deixa ela. A minha também não é. Então tem coisa que eu falo na minha casa, que eu faço com a minha esposa. A minha esposa tem o pavio muito curto. Certo? Se ela tiver que xingar, xinga ela. Não conta até 3, não. Entendeu? Eu não posso falar da mulher do senhor nem da mulher do pastor André. E eu não consigo xingar, pastor. Eu falei com ela, pelo amor de Deus. Eu dei um dia aqui para ela, pastor, tinha que ser o contrário. Você pastora e eu um obreiro ou qualquer outro. Porque quando você carrega um carro desse aí de pastor, você tem até que medir o que você fala dentro da sua casa, pô. Nesse mesmo dia que a gente teve o negócio da camiseta lá na piscina, foi servido um vinhozinho. Olha o vinho. Servido um vinhozinho, aí falou, não, toma um vinhozinho, não tem mais não, rapaz. Meu pai era alcoólatra. Eu ingeri bebida alcoólica na minha vida 3 vezes. Uma vez uma bicadinha na lata de cerveja da minha tia, uma outra vez foi um copo de 200 ml, fiquei doidão, e uma latinha de cerveja também. Então foram essas 3 oportunidades aí infelizes que eu tive. E lá, rapaz, não tomando, vai beber. A minha esposa aqui, esposa, né? Não, a gente não deu uma bicadinha, não. Nossa, não é, eu falei, poxa. Irmãos, assim, a minha esposa é uma mulher de Deus, irmãos. Eu falo pra vocês, a minha esposa é uma mulher de Deus. A serva de Deus. Porém, por algumas coisas. Só que a gente não pode de jeito nenhum estabelecer isso como um critério de julgamento da vida dela. Não, com certeza. Não estamos aqui para julgar, entendeu? O que a gente tem que olhar, irmão, está falando aqui do quê? Do pessoal. Isso é para nós. Esse ponto da teologia pastoral é o cuida de ti. Qual o texto inicial? Cuida de ti mesmo. Versículo de número 16. Tem que cuidar de ti mesmo. 1 Timóteo 4,16. É o que vale para nós mesmos. A gente não está pensando em ninguém agora, a gente está pensando só em nós. Então a gente tem que. Tem coisas que para minha esposa não tem nada a ver, não tem nada demais. Para mim, tá fora da ética, não vou fazer. Para um amigo meu, pô, cara, vai ser bom, cara, nada demais. Não, assim não dá. É igual a questão. Assim, esse assunto vai longe, tá, irmãos? Esse assunto vai longe, porque a gente vai falar de filme, a gente vai falar de novela, a gente vai falar de certas coisas que não convém, né? A questão nesse caso aí, em termos de ética. Aí vem a segunda questão aqui, que é o tratamento. Sempre precisam ser éticos na nossa apresentação pessoal, né? E falamos aqui da questão do vocabulário, do tipo de conversa, as más conversações, a gente sabe, correndo os nossos costumes, gestos, em cima de altar, a forma de cumprimentar. Irmãos, eu insisto nisso aqui, tonalidade da voz. A gente não tem, irmãos, que a gente não pode nem. Moisés se lascou, irmãos. Moisés se lascou. Ele se irritou. Pegou a vara e deu 3 vezes na vara para bater no só e perdeu, ele não entrou na terra. Quer dizer, Deus não deixou barato o negócio. Então a gente tem que pensar que os nossos atos, todos eles vão ter uma consequência. Todos eles. Então isso faz o. É por isso que a gente fala: ministério não é uma brincadeira. Ministério. A gente vê um monte de gente sofrendo por ele, porque não tem chamado, não sabe o que é ministério. Irmãos, eu assumi a primeira igreja com 20 anos de idade. Irmãos. Eu tinha 20 anos. Minha esposa tinha. Eu tinha 20 e a gente casou depois que ela fez 18. Ela tinha 17. Estávamos noivos, casamos assim que ela fez 18, a gente casou. Ela fez 18 em junho e a gente casamos em setembro. E assim estamos casados para fazer 17 anos de casado agora. Para dizer glória de Deus. E, irmãos, eu tinha 20 anos de idade, mas eu já tinha uma cabeça. Não sei porquê. Já tinha uma certa maturidade para certas coisas. E eu acabava não deixando passar algumas coisas. Isso me acompanha até hoje. Então, para mim, foi uma coisa que eu creio que foi misericórdia de quem? De Deus mesmo. Então, a gente tem que ter esse entendimento. O ministério não é aventura, não é brincadeira. Bom, tratamento com os companheiros. Quando eu digo aqui companheiros, eu acredito que a gente está falando também de quem? Dos irmãos da igreja, né? A equipe, né? Bom, a ética exige de cada um de nós um tratamento digno e honroso de uns para com os outros.
Temos consciência que pertencemos a um grupo de pessoas vocacionadas por Deus para o trabalho. Esse grupo de pessoas é atacado por muitos dados externos. Se faz necessário que haja mútua proteção, que um seja para o outro como um escudo. Quando não atuamos dessa forma, fragilizamos o grupo. Quando denegrimos um membro, afetamos o todo. Quando temos consciência dessa ética, lutamos pelo aprimoramento e bem-estar do corpo a que pertencemos. Não aceitamos que alguém se corrompa e também não matamos quem está ferido. Somos os levitas que protegem o tabernáculo de quem? De Deus. Irmão, nessa parte, a ética, acredito que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, né? Hoje em dia tudo cresce. Nós falhamos, as pessoas que estão junto de nós também falham. E hoje tudo cresce, nada fica pequeno, nada desaparece. As coisas, elas se multiplicam rápido. Hoje tem Facebook, Instagram, redes sociais, então tudo de repente flui de uma maneira que a gente depois fica assustado a ver a proporção do que ele alcançou. Não é esconder, igual hoje, quando um pastor erra. Irmãos, acho que deveria ser... deveria partir da própria igreja o cuidado em preservar o quê? A imagem do seu pastor. Porque ele é ser humano. Ele é ser humano. Mas o que acontece é exatamente o seguinte. Quando um pastor falha, os próprios membros daquela denominação expõem. Isso não é ético, irmãos. Isso não contribui nada para o reino. Se igreja é família, é aí que as pessoas não vigiam. O que é igreja? É família, gente. E se igreja é família, a tarefa é que a gente deve preservar um ao outro. O ético é isso, é preservação. Mas eu não quero... Hoje a gente está vivendo um tempo esquisito que um expõe o outro. E quando se trata de liderança, então, irmãos, tem que trazer, porque vai cair para subir em cima, vai derrubar para ele cair. E porque ele caindo, e aí a gente se perde. O reino de Deus é prejudicado. Então, acho que o ético é o quê? É a gente pensar em fazer tudo para não fragilizar o grupo. Porque somos um grupo, somos uma família. Quando a gente protege aquele irmão que está fraco, que caiu, a gente está sendo ético e a gente está preservando o grupo de consequências externas. Porque não é só o grupo que vai, não é só aquele irmão que vai pagar. Se houver uma propagação, todo mundo vai pagar. Por exemplo, às vezes, né? O fato. Quando um camarada faz uma besteira, não fala do cara, fala da denominação do cara. É sempre assim. Todo mundo acaba pagando. Hoje um dos grandes problemas que a gente tem na sociedade é pastor. Pastor daquela igreja. Fica aí, né? Não, e quando fala pastor daquela igreja, o pior de tudo quando fala é pastor. Esses dias eu estava ali, irmãos, a pracinha na São João ali, um tempo desse aí, esses dias não, tem uns 3 anos disso. Estava brincando na pracinha e as meninas, minhas filhas estavam brincando e as moças estavam com duas filhinhas delas brincando também. Elas queriam ir no bar do outro lado da rua tomar um goró lá. Eu falei, não, moça, pode deixar aqui brincando, vou tomar conta. Vocês vão ficar ali, vocês estão vendo. E aí eu falei, não gosto de falar. O que eu falei? Eu sou pastor, nossa, que vergonha. Você é pastor? Você não quer dizer não. Se diz o pastor não sei da quanto estuprou não sei quem, o pastor não sei da quanto violentou, você fala, meu Deus, por que eu falei isso, Jesus? Eu arrependi, irmãos. Eu estou dando vergonha de você falar aí, pastor. Dependendo da situação. Uma coisa tão honrosa, uma coisa tão abençoada. Irmão, não tem cargo mais honroso na face da terra do que o cargo de um ministro do evangelho. Não tem. Não tem. Pode ser presidente da república, chanceler, primeiro-ministro, irmãos, nada é mais honroso do que um pastor. Um pastor. Essa palavrinha pastor, o mundo gira em torno de quê? De pastor. Todo mundo quer chegar onde? A pastor. Aí tem uns abençoados que chegam nessa bênção e faz tudo errado. Posso Carlos? Aí, o pastor conhece um genro meu aí que estava no mundo do tráfico, entendeu? Aí no primeiro domingo, rapaz, ele me pediu R$20 depois do culto. Eu falei, pô, você quer R$20 agora? Eu não quero. Nós estamos indo embora. Eu falei, não, eu queria que o senhor fosse comigo ali em cima. Mas ali em cima dele, sabe onde era? É lá na boca. Ai, pai. Pagou uma dívida dele de R$20. Aí nós fomos lá pagar a dívida. Só por ele falou assim, ó, espera aqui. E foi andando pro beco. Aí os caras de lá que gastavam aqui no lugar de nós. Ei, você aí, pode continuar.
Ele mirou aquele negócio no óculos, Jesus, o que é isso? Eu de terno, né? Gravata, tá tudo. Isso aí. Pode vir pra cá. Eu cheguei e falei, rapaz, me perdoa, pastor. É que esse rapaz é um safado. Isso não presta, não sei o que mais. Ele jogou meu gelo lá pra baixo. Falei, é isso mesmo. Me colocaram na situação daquela. Me colocaram na situação daquela. Não tá difícil. Não deve prestar, não. Tá certo. Final de tudo. Final de tudo. Sabe o que os caras fizeram? Eles reuniram assim uns 4, chamou todo mundo e pediu oração. Falou, pastor, a partir de hoje, esse moleque nunca mais compra nada aqui. Se ele for comprar, ele vai comprar em outro lugar. Em consideração ao Senhor. Nunca. Tá vendo aqui, né? Por causa do pastor, a gente não vai executar ele. E outra coisa, quem vender para ele aqui, vai se ver comigo. Ele teve que arrumar outro lugar para comprar. Comprou, né? Ele teve que comprar em outros cantos, mas lá não. Por quê? Queira ou não queira, que o senhor falou. O pastoreio é diferenciado. Quando você carrega um cargo de pastor e você faz por onde merecer esse cargo, não só Deus reconhece, mas até o inimigo. Na verdade, irmãos, mas é isso mesmo. Bom, irmãos, quando não atuamos dessa forma, né, diferenciado aqui do isso mesmo, pastor, quando não atuamos dessa forma, a gente entendeu o que eu quis dizer, né? Quando não atuamos dessa forma, fragilizamos o grupo. Quando denegrimos o membro, afetamos o todo. Quando temos consciência dessa ética, lutamos pelo aprimoramento do estado do corpo que pertencemos. Hoje a gente não vive a cultura do ajudar um outro, né? A cultura do derrubar um outro. A gente tem que ter cuidado com isso. É ética. Irmãos, pensem muito bem nisso. Vou falar para vocês o fundamental, com a experiência que eu tenho tido. Irmãos, não fala de dízimo. Você não sabe defender o dízimo. Não fala de pastor. Você não sabe defender o ministério pastoral. Irmão, não fala de Bíblia. Você não sabe defender a Bíblia. Não fale de igreja. Você não sabe defender a igreja. A pior coisa que existe, eu já tive esse desprazer, é estar dentro de um ônibus ouvindo pessoas conversando sobre coisas do reino de Deus, sem saber o que estão falando. É a pior coisa que dá nojo ouvir. É decepcionante, é dolorido ouvir. E como eu não gosto de embates, de debates, de brigas, eu prefiro ficar ali passando mal do que entrar na conversa. Eu sei que se eu entrar vai dar problema. Então é complicado. A gente tem que ser ético com a política, não. Porque política, religião, e o quê? E futebol não se discute. Se discute sim. Tudo isso se discute. O que a gente mais tem feito ultimamente, até pastores, eu acredito também, se puder, vou fazer também, e vou mesmo, é discutir política. Então se discute sim. Religião se discute sim. Futebol se discute sim. Mas tudo pode ser discutido com ética. Tudo pode ser discutido com ética. A vida é feita de discussão. A sabedoria flui da discussão. Se a gente não discutir, se a gente não falar, se a gente não perguntar, se a gente não tentar ouvir um outro, então a gente não vai chegar a um lugar. Só estou falando uma coisa chave aí. É inaceitável hoje um cara falar que é crente, que é servo do Senhor e não aceitar o dízimo. O que diz o irmão? Na verdade, é tudo uma questão de quê? Irmão, é um assunto vasto esse, pastor. É complicado, né? É falta de... E o pior de tudo é não saber defender. Não saber defender. A palavra fala que a gente tem que saber defender. A apologética, que é uma matéria da teologia, ela dá ferramentas exatamente para a gente defender a nossa fé. A gente tem que a apologia, né? Fazer apologia da nossa fé, defesa da nossa fé. Mais do que simplesmente atacar o capeta, a gente precisa defender a nossa fé, defender a razão, a nossa crença, a nossa esperança. E muita gente não sabe fazer isso. E aí é problema com o reino de Deus. Outra área em que a gente precisa ser ético, irmãos, é na questão das apresentações públicas, que de certa forma a gente vai aqui repetir o que a gente falou um pouquinho mais lá em cima, né, na questão da apresentação pessoal. Apresentações públicas. O ministro é uma pessoa pública para tanto deve conhecer algumas coisas de etiqueta como elementos básicos. Quais são elas? As formas de cumprimentar,
Assim, irmãos, a gente não está falando aqui de homilética, que é uma outra matéria que vocês vão estudar também, mas homileticamente falando, as formas no cumprimento, subir e voltar, estar perante um púlpito com o microfone na mão, já pegar esse microfone e falar alguma coisa indevida, ou cumprimentar, a gente vê o normal, geralmente é saldo, a amada igreja do papai, do Senhor, né? Os que estão lá presbiterianos, batista tem uma outra forma, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui na presença, cada um com a sua. Mas de forma educada, né, irmãos? Tem coisa que não convém subir já montado, dependendo do clima que a igreja tiver, pode até ser. A camarada sobe montado contar uma piada. Mas é bem difícil você fazer um cumprimento. A igreja, estamos falando de apresentação pública, fazendo piadinha. O camarada vai num gabinete aqui, por exemplo, participar de uma reunião na prefeitura e chega lá um pastor que se reza, contando piadinha, falando, se apresentando de uma forma... não vai ficar, não é ético, né, você? Não é ético. Aí tem as formas de apresentação, a gente tem que saber se apresentar. Irmãos, tem gente que tem um negócio, né? Pois não, com o seu nome, Pastor João Batista. Não, eu perguntei seu nome. Pastor João Francisco. Não, filho. Eu perguntei seu nome. Apóstolo Birmanês. Não, eu perguntei seu nome. Eu não perguntei quem é você na sua igreja. Eu não perguntei seu cargo eclesiástico. Irmãos, não é ético. Por mais que ache a pessoa está honrando. O diácono não faz isso. Qual é o seu nome? Diácono Franciscônio. Ele não faz isso. É verdade. Não faz. O obreiro, cooperador do salão, aquele que fica só na porta em pé. Quando ele chega lá no trabalho dele, numa entrevista de emprego, ele chega falando, cooperador João Francisco. Você já é cooperador aqui da empresa? Você já está trabalhando aqui? Por que você está falando beleza? Então, irmãos, a gente vê, rapaz, esses dias conversando, o pessoal dá mole e perde bênção. Porque querendo ou não, você já está demonstrando uma vanglória. Irmãos, eu evito o máximo que eu posso falar que sou um pastor. Eu evito o máximo. Só tudo não tem jeito. Não sei como eu vou pregar. Não, é um ambiente. Um ambiente para outra situação. Um ambiente. Mas às vezes a pessoa está num ambiente que não tem nada. O contexto ali não é esse. E cada um de nós tem ambientes que se você chega dizendo que é um obreiro, que é um pastor, que é um militar, você causa um frisson, você causa você acaba fazendo a coisa que é desagradável. Porque tem para algumas pessoas saber que é um pastor no ambiente. Já fica impaciente. A gente fica. Às vezes você perde até uma amizade, você perde até uma oportunidade de fazer um evangelismo, de criar uma conversa com alguém, porque você já criou aquele já jogou na cara, eu sou pastor. Pronto. Aí a pessoa já pensa, será que você é aquele pastor conservador? Ou será que ele é um pastor mais tranquilo? Ou será que ele é um pastor religioso? Ou será que ele é um pastor carnudo? Que tipo de pastor? Será que ele é um pastor ladrão? Será que ele é um... Que tipo de pastor? Será que é um pastor sério? Que tipo de pastor é? Falou que é pastor. Aí a pessoa vai ficar gastando energias agora para descobrir o tipo de pastor que o cara é. O tipo de obreiro que o cara é. O tipo de ministro que o cara é. É desnecessário esse gasto de energia. Por exemplo, o rapaz do Guideão, né? O pai dele, né? Foi na pescaria, pescando, já tava voltando com os peixes todos, ninguém sabia que ele era pastor. Precisou falar. Não precisou falar. Né? Vamos lá. A arte de conversar. É interessante, porque até para conversar, irmão, a gente tem que ser ético. Porque imagina um pastor falando da última Playboy. Uma armadilha, pastor, que eu sempre usei e me deu muito certo para mim. Futebol. Rapaz, como eu uso futebol? O futebol para mim é uma bênção de Deus. O futebol já me abriu tanta porta. Quantos maridos de irmão já dormi através do bendito do futebol? E graças a Deus porque eu sou botafoguense. Porque se eu fosse flamenguista, eu merecia. Não, mas é que eu tô. Você não ouviu. Se eu não fosse botafoguense. Não, mas olha só. A saúde, Deus é perfeito. Se eu não fosse botafoguense, eu não teria como o cara me zoar de botafoguense. Porque você é botafoguense, você não vê nada. É aí que eu. Essa brincadeira. Estratégia, né? Exatamente. Exatamente. Então, uma vez por você botafoguense. Né? Mas, irmão,
A gente tem que saber, até na conversa, a gente tem que ser ético. Imagina ali o grupinho das irmãs na igreja, falando do lado, sei lá, falando do marido, de coisas que... Irmãos, a gente sabe que em conversa de mulher surgem assuntos que não são assuntos para serem ouvidos, principalmente dentro do ambiente de uma igreja. Às vezes no portão falando para a vizinha, que dirá dentro da igreja. Às vezes as pessoas, ministros, você tem que ter esse cuidado. Irmão, parece que a gente está falando aqui de coisa boba. Mas não é coisa boba não, irmão. É sério, irmão. Isso é sério. Ó, evitar vícios e cacoetes. Ali está vício, mas é vícios, né? Vícios e cacoetes. Eu entendo aqui que essa questão do vício e cacoete é aquela. Tem palavras que a gente. Como é que eu posso falar? Tem umas brincadeiras, né? Ai, Jesus, me ajuda aí, pastor, velho. O vício tentando lembrar. Não, mas gíria, é gíria. Olha o pastor com gíria. E aí, meu irmão? Pô, fala comigo, mano. Malandro é Zé Pilintra. Velho. E aí, velho? Agora, irmãos, o engraçado é o seguinte: a gente tem que saber lidar com as coisas. Tem pastores que conseguem fazer as coisas de uma forma tão natural que não sou desagradável. Uma forma que ele tem de falar. Eu vou falar para vocês que eu sou meio desbocado. Eu tenho esse problema, sério. Às vezes, por exemplo, o culto de casais, por exemplo, não queiram me ouvir falando no culto de casais. Vão se escandalizar. Porque se eu estou pregando para casais, eu estou pregando para casais. Eu não tenho medo de falar. O senhor dá curso de casais? Eu tenho um seminário, isso aí. Mas, irmãos, o que acontece? Não adianta eu pregar no culto de casais e ficar com medo de falar do aparelho genital feminino ou do aparelho genital masculino. E eu tenho o meu jeito de falar. Mas o ambiente não deixa ninguém escandalizado. Mas já teve história de pastor que foi falar de uma certa forma em cima do altar pregando. E eu já falei também, já tive essa infelicidade, que às vezes escapole. Irmãos, que o pessoal... E detalhe, parece que tudo que você falou durante meia hora de pregação não serviu de nada. Por causa daquela bendita palavra que você falou. Olha só a responsabilidade de falar no microfone. Não é brincadeira. Bom, cuidado com os trocadilhos, né? Tem irmãozinho que gosta de fazer uns trocadilhos aí com a esposa com a esposa do obreiro. E aí acaba gerando como é que fala? Gera um duplo sentido no negócio e nem começa a pensar besteira, vai ser, né? Esposa do pastor, o sobreiro está falando assim, o pastor está falando assim da esposa do pastor. Teve situações que foram descobertas que não há nada oculto que não há de ser revelado. Teve situações que foram descobertas por causa de um trocadilho falado em hora ou feito da forma errada. Irmãos, tem pastores que têm uma tremenda sabedoria. O João Riparari, por exemplo, para falar uma ilustração, contar uma ilustração. As ilustrações do reino de Deus no dia. Quem nunca ouviu? Irmãos, o camarada tem aquela sabedoria para aquele negócio. Encaixa. Eu não me atrevo. Tem piadas que às vezes colaboram com a mensagem que você está pregando, mas se for utilizado no contexto errado, vai gerar problema para quem está ouvindo e para si mesmo. Tem pastores que pararam de pregar por causa de uma besteira dessa aí. O bom procedimento à mesa. Irmãos, pelo amor de Deus, eu sou fã de ética, irmãos. A gente come bem, somos crentes. O crente gosta de comer, de beber. A gente gosta, mas a grande verdade é que, irmãos, eu vou falar para vocês, eu já tive experiências, assim, não minhas, mas de ver certas situações. Ah, mas crente não bebe, não fuma e não cheira. O que crente faz? Come. Irmãos, isso é um problema sério, escandaliza. E a gula está aí, um dos 7 pecados capitais. Tem irmão que, porque não bebe, não fuma, não cheira, acha que pode cair dentro de 10 pratos de comida e comer e achar que não vai sobrar estômago pro dia seguinte. Isso é um grande problema. E escandaliza. Escandaliza o reino, escandaliza a obra. Irmãos, enfim, eu vou parar por aqui, tá bom? Eu não vou avançar, porque eu não vou ter tempo de falar de tudo que eu queria falar aqui na próxima matéria. Vou deixar para o pastor Luiz. Gostaria muito de entrar na 7ª aí,
mas eu não vou fazer isso porque o que dá para... Esse sétimo aqui, não falta na próxima aula, meus irmãos. Falta não. Essa sétima aula aqui é muito paixões e suas muitas ocupações. Então fica aí com isso que foi passado hoje. Eu continuo isso na próxima segunda-feira. Deus abençoe, gente. Vai dar continuidade em nome de Jesus. Bom, a gente fala então aqui na ética ministerial. Falamos de duas partes aqui, né? Falamos do quê? Mas o que a gente estudou hoje aqui, só para refrisar? A gente falou dos perigos, né? Demos uma leve... Quem teve gente que faltou segunda-feira passada? O pastor falou sobre as prioridades do ministério. Falamos sobre isso aqui um pouquinho, tem uma pinceladinha. Falamos dos perigos no caminho de um ministro de Deus. Né? E falamos sobre a questão da ética ministerial. E aí fica para a semana que vem aí a continuidade da apostila da página 21 em diante com o pastor Luiz Justiniano. Gente, vamos orar, gente, para finalizar a aula aí? Qual o pastor aí? Hoje é 5, né? Hoje é 5, velho. 5 de setembro. 5 de maio. Vamos pedir é chato falar assim, né? Parece não muito ético essa fala. Vou pedir o filho do pastor aí, nosso irmão. Falando irmão? Esqueci seu nome. Tiago. O irmão Tiago vai orar por nós. Finalizar a aula. Qual o nome do canal do senhor? Inspirado pela palavra. Sim. Pode signar que é essa porra. Inspirado pela palavra. Eu escrevi lá, pastor. Você escreveu lá? Eu escrevi lá. Eu escrevi no canal. Inspirado pela palavra. Escreveu SOS, vida conjugal. Esse é só a mensagem. SOS, só um S só. SOS, vida conjugal. Acho que eu vi no nosso grupo lá. Aí eu abri lá e me inscrevi. Eu me atrevi a jogar lá no grupo lá no YouTube. Mas tem o nome do senhor também? Não, meu nome não. Não boto no meu nome não. Só nas explicações que aparece, assim. Mas eu deixo no inspirado pela palavra. E é para ninguém saber que sou eu. Não gosto de aparecer. Não quer aparecer. Quer chegar no dia de hoje, não quer aparecer. Ô, Jesus, me ajuda. Irmão, vamos orar então? Qual o nome do irmão? Tiago. Fala, apóstolo. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, por favor, da tua presença, Senhor, agradecer, Pai, por essa mais uma oportunidade, Pai, aprendendo mais de Ti, mais da Tua palavra, Senhor, cada ensinamento que, Pai, possa ter gravado no nosso coração, nós possamos não aprender, Pai, mas pôr em prática, Senhor, para o prol da Tua obra, Senhor, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Toma, Senhor, em Tuas mãos, nosso mentor Rafael, Senhor, continua sendo instrumento na vida dele, Senhor. Toma também o pastor Luiz, Pai, que está em descanso com a sua família, em paz. Senhor, leva cada um, Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa também cada um que não pôde vir, Senhor. Amém. Muito obrigado por tudo, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se orar, não, irmão. Agora acabou de dar aí. Como é que a pessoa faz uma coisa e fala que não falou do café, não. Fala, senhor, gente. Até a segunda-feira. Mais aula de teologia. Teologia pastoral. Deus abençoe. Rapaz, eu tô vendo, não precisa colocar minha chave. Não, mas eu passei agora, né? Saiu fora.